Olá, muito bom dia para você que acompanha a TV Câmara Caxias, o canal 16 da NET e também as redes sociais do portal do Legislativo Caxiense. A partir de agora, nesta terça-feira, iniciamos o período de sessões solenes, sempre nas terças, quartas e quintas, melhor, sessões ordinárias, das 8h30 a partir das 8h30 da manhã. Hoje, nesta terça-feira, no grande expediente, estão inscritos as vereadoras Rose Frigeri e Andressa Marques. Teremos na pauta, na ordem do dia, uma moção de apoio ao projeto de lei 32 de 2019, de autoria do senador Flávio Bolsonaro, que visa alterar a Constituição Federal para reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Também um requerimento para a realização de sessão solene em homenagem aos 40 anos da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas de Caxias do Sul. Também denominações de vias públicas em Ana Rec, Rua Zélia Andreola Steffeli e no distrito de Criúva, Estrada Municipal Alfredo Pacheco Or. Também teremos o acordo de liderança Gringos Stevens Torts, que vai falar sobre Caxias 10 milhas, a corrida de rua na nossa cidade. Os trabalhos são comandados pelo presidente, o vereador Lucas Caranhato, do Partido dos Trabalhadores. TV Câmara Caxias, na comunidade todo dia. Vereadoras e vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 19ª legislatura, bem como das vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, presidente. Presidente Lucas Caranhato, mesa diretora Wagner Petrini, Andressa Marques, Bortola e Andressa Malma. Vereadores da 19ª legislatura, Aldonei Machado, Caleb Garbim, Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Melo, Daniel Santos, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Estela Balardim, Iago Morandi, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Rose Frigeri, Sandra Boneto, Sandro Fantinel, Tenente Cristiano Becker. No grande expediente de hoje, Rose Frigeri, Andressa Marques, perdão. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presença. Passemos ao espaço das pequenas comunicações, pelo tempo de 1 minuto por vereador inscrito para apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. Peço a palavra. Peço a palavra, presidente. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Pois não, Eu pedi a palavra palavra. com o senhor vereador Bortola. Peço a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, com grande pesar que eu faço esse voto de pesar ao senhor Guiomar Chies. O senhor Guiomar Chies, que trabalhou muitos anos nessa casa, foi suplente de vereador da nossa velha arena. Ele foi diretor-geral dessa casa em 94, 95, 97, 2000, 2001 e 2002. E assessor de imprensa em 90, 92, 93, 96 e 99 dessa Casa Legislativa. Ele foi suplente da bancada da Arena na legislatura de 73 a 76. E em 2020 ele foi homenageado com o título de cidadão caxiense. Então aqui ficam os meus mais sinceros pesares para o seu Guiomar Chies, na realidade, para sua família, seus amigos e conhecidos. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Juliano Valim. Bom dia, presidente. Primeiramente, quero deixar aí meus sentimentos aos familiares da senhora Dilma Ferreira Ramos, 66 anos, que infelizmente essa noite veio a óbito aí com essa maldita da doença câncer, né, que todos os dias mata diversas pessoas aí, não só no Brasil, mas em nível mundial. E ela é familiar da nossa intérprete de Libras, a Priscila, aqui da Câmara de Vereadores. Inclusive, através do meu projeto Confortando Vidas, acabei realizando empréstimo aí de cama hospitalar, guincho hospitalar. Mas, infelizmente, faz parte da vida e a minha solidariedade aí aos familiares. E, com certeza, Deus Jesus Cristo tem um lugar especial para esta mulher aí que fez tanto bem na sociedade, reforçando a senhora Dilma Ferreira Ramos.
Infelizmente, as pessoas de bom coração, né, acabam falecendo, geralmente com mais brevidade. Quanto tantas pessoas de má índole estão aí na sociedade, infelizmente, fazendo mal. Mas são coisas da vida e temos que seguir em frente. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Cristiano Becker. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quem nos assiste nas redes sociais, quem está presente aqui no plenário, muito bom dia. Quero me solidarizar aos votos de pesar também do vereador Bortola, sendo que o Guiomar Chies, professor Guiomar Chies, deixa um legado eterno nessa Casa Legislativa. Mais do que um profissional, Guiomar Chies foi um exemplo de ética, coragem, dedicação à verdade, e sua voz inconfundível ecoou dentro e fora deste plenário, carregada de emoção e de amor por nossa cidade. Hoje, então, eu quero, nesse espaço, que tantas vezes celebrou suas contribuições, nos despedimos com o coração apertado, mas repletos de gratidão. Que sua memória, então, permaneça viva na nossa cidade e nessa Casa Legislativa. Guiomar foi diretor, chefe de comunicação social, suplente de vereador e cidadão caxiense. Então, meus votos de pesar à família e que Deus o acolha de braços abertos. Era isso, senhor presidente e nobres colegas vereadores. Obrigado, vereador Cristiano Becker. Com a palavra, a vereadora Daiane Mello. Peço a palavra, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, o meu voto de congratulações vai ao Instituto Unitea, pela bela caminhada, terceira caminhada pelo autismo que aconteceu na nossa cidade no domingo. Então, muitas pessoas foram e fizeram realmente uma onda azul. Tivemos a presença de alguns vereadores dessa casa, mas essa caminhada foi maravilhosa. O evento como um todo, junto com o Reveza Caxias e todos, claro, os apoiadores, a Unimed, Sicredi, o Clube de Corredores de Caxias, o SAMAI, a Secretaria de Trânsito, o UX e o CESA, mas especialmente ao Instituto Unitea, porque essa caminhada é um importante instrumento de mobilização social que fortalece a luta pelos direitos, o acesso às informações e às políticas públicas para as pessoas com transtorno do espectro autista na nossa cidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora Daiane. Com a palavra, vereador Aldonei Machado. Bom dia, presidente, senhoras e senhores vereadores. Hoje o meu voto de pesar é para a senhora Neuci Bernardo da Rosa da Silva, conterrânea lá da Mulada, mãe do Joel, amigo, parceiro. Deixou os familiares ontem, estava sofrendo também com câncer há vários dias, então descansou. Que Deus conforte os corações de seus familiares. Um forte abraço para eles. Obrigado, vereador. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose Frigério. Bom dia. Bom dia, colegas que nos acompanham. Eu também quero me somar a esse voto, tanto pela caminhada da Unitea, como pela tarde azul que aconteceu no Parque dos Macaquinhos da AMA. Eu acho que são entidades que talvez um dia se juntem nas lutas, né? Mas, enquanto tem lutas separadas, é muito importante que nós, vereadores, vereadoras dessa casa, especialmente da frente, apoiamos todas as atividades que tem em luta dos autistas, porque não é fácil, né? E também me somar, aproveitando os minutos, ao voto de pesar ao Guiomar Chies. Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na casa quando ele era assessor de imprensa, né, coordenador de imprensa, e é uma perda para a cidade, né? Então, me soma esse voto de pesar aos familiares. Obrigada. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Eloy Frisso. Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, fui pego de surpresa quando entrei, quando estava referindo a perda do Guiomar. É, de fato, uma grande perda, né? Uma pessoa fantástica, amigo de todos nós aqui durante 30, 40 anos, meu especialmente, do Edson há mais tempo aqui. Então, de fato, uma pessoa que deu uma contribuição enorme para esta casa, né? Autor de várias obras, um jornalista destacado, trabalhou praticamente em todas as emissoras de rádio de Caxias, jornais. Então, é de fato uma grande perda. Eu gostaria de me somar, vereador Cristiano,
e até propor, se já alguém não propôs, desculpa, cheguei um pouquinho atrasado, um voto de pesar conjunto, né, de toda a casa, porque, de fato, é uma grande perda para a nossa cidade, principalmente para a luta democrática, né? Eu conheço o Guiomar desde o meu primeiro mandato, em 1982. Teu pai também, mesma coisa. Tá? Convivemos com ele, sem dúvida nenhuma, foi muito dignificante, né, o convívio com ele. Então, também lamento muito essa grande perda, meu presidente, senhoras e senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Eloy. Encaminharemos um voto de pesar coletivo pelo passamento do seu Guiomar Chies. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras. Queria fazer um voto de congratulação pela passagem do dia dos jornalistas no dia de ontem, né? Dia 7 de abril, partindo da frase do nosso grande querido, uma referência da América Latina, Eduardo Galeano, peço a palavra, onde ele presidente. diz que a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. Então, essa profissão é tão importante para isso. Celebramos aqueles e aquelas que se dedicam a investigar, questionar, informar e dar voz aos que muitas vezes querem esconder. O jornalismo é ferramenta de transformação, de resistência e de construção da democracia. A cada pauta apurada, a cada verdade revelada, os jornalistas nos ajudam a enxergar o mundo com mais clareza e assim a transformá-lo. Nossa homenagem a todos e a todas que fazem do ofício de informar um ato de coragem e compromisso. Aproveito para saudar todos os jornalistas da nossa casa, todas as pessoas que utilizam desse ofício para poder fazer com que a informação chegue para todos e para todas nós. Obrigada, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Caleb. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, comunidade caxiense que nos assiste e acompanha aqui também no plenário. Hoje eu só quero fazer um voto de congratulações e agradecimento à sensibilidade do Executivo Municipal. Haja visto a cobrança reiterada de vários vereadores, sendo de base e oposição, com relação à situação do bairro Desores, né? As casas lá que racharam, né? Os moradores estão naquela circunstância. E o prefeito, após ouvir essas reivindicações, em contato com a Cruz Vermelha, conseguiram uma parceria para que os banheiros químicos permaneçam lá por 10 dias. Então, desde a última sexta-feira, os banheiros já estão lá, muito embora o município não tenha essa responsabilidade com o caráter privado, né? E haja visto já ter sido oferecido espaço, e nós entendemos também a reivindicação dos moradores com relação ao banco, né, que possivelmente tenha assegurado aquela obra ali, a empreiteira, enfim, agora todo o desdobramento jurídico. Mas agradecer a sensibilidade do Executivo e também por ter colocado à disposição da comunidade aí tanto o salão paroquial, como também toda a questão de assistência social e a Guarda Municipal naquele momento mais crítico de toda a situação. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Encerradas as pequenas comunicações. Suspendo a sessão.
Retomamos a sessão, encerradas as pequenas comunicações. Com a anuência dos líderes, essa sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para a manifestação de representante dos Gringos Event Sports, que falará sobre a prova Caxias 10 milhas. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício 453/2025. Vai buscar. Pois não, presidente. Prezado presidente, a bancada do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, por meio de seu líder, que abaixo subscreve, com a anuência da maioria dos demais líderes de bancada, solicita espaço para acordo de lideranças na sessão ordinária do dia 8 de abril de 2025, terça-feira, para os organizadores de eventos esportivos Gringos Event Sports, na pessoa do seu sócio Diego Demori, que falará sobre a prova Caxias 10 milhas, que ocorrerá no dia 11 de maio de 2025, em Caxias do Sul. Atenciosamente assinam eletronicamente Aldonei Machado, PSDB, Alexandre Bortolus, PP, Andressa Marques, PCdoB, Stella Balardim, PT, Juliano Valim, PSD, Rafael Bueno, PDT, Sandra Boneto, Novo, Tenente Cristiano Becker, PRD e Wagner Petrini, PSB. Seria isso, presidente. Obrigado. Solicito ao vereador Aldonei Machado que acompanhe o representante do Gringos Event Sports até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Bom dia a todos. Eu saúdo o vereador Aldonei Machado, a Marisol Santos, que, num primeiro momento, aí nos cederam um espaço, mas a todos os vereadores e todos que estão presentes. Pode ir. Enquanto você dorme, sonhe com a corrida. Enquanto você corre, sinta a corrida. Descanse, mas pense sempre na linha de chegada. Então, esse é um vídeo de divulgação da prova Caxias 10 milhas. Tá? A Gringos Eventos Esportivos, ela organiza eventos como a Ultra Maratona Caminhos de Caravaggio, a Ultra Desafio do Padre, que passa pelo caminho do Padre João Esquiavo, e agora também a Caxias 10 milhas. Tá? Então, ela é uma prova que vai acontecer no dia 11 de maio, com largada às 7 horas, na Praça das Feiras. Tá? Ela vai ter a distância de 3, 6 e 10 milhas, tá? O que dá numa equivalência ali em torno de 4,8 km, 9 km e 600 e 16 km, tá? A gente tem uma estimativa de público de aproximadamente 1.000 atletas, e aí tem mais todo um envolvimento de comunidade, de poder público, de trânsito, de staff, que são todo o pessoal que nos dá apoio e dá segurança aos atletas, tá? Então, essa é a primeira edição da prova, tá? Vai largar na Praça das Feiras, como eu tinha falado. E nós temos como objetivo, através do esporte, então, fortalecer toda a questão do esporte, do turismo esportivo e cultural também. Então, até por conta disso, nós fizemos também um estudo, uma análise, e fizemos um trajeto que ele foge um pouco daquilo que normalmente acontece em Caxias, mas ele passa por lugares com contexto histórico importante ou que são representativos para a cidade. Tá?
Então, eu posso citar desde da Júlio de Castilhos, tá? Que é uma das primeiras ruas de Caxias, né? A primeira, talvez, que recebeu o calçamento, né? Então, esse é um contexto já que a gente considera. O Parque Cinquentenário também, que também ele foi criado por conta dos 50 anos da imigração italiana, né? E a gente sabe, e esse ano também se comemora os 150 anos então da imigração italiana. Então também ele tem esse viés, essa associação. Vai passar pela Maesa também, vai contornar a Maesa. Nós tínhamos até um desejo de que o pessoal pudesse passar lá dentro, mas por questões de segurança a gente preferiu que não, então que o pessoal vai contornar a Maesa. Vai passar pelo Parque dos Macaquinhos, que é enfim, um marco aqui para a nossa cidade, né? Então vai passar internamente no Parque dos Macaquinhos, do lado dessa casa, do lado da prefeitura. E depois com chegada então na Praça das Feiras e Largo da Estação, que tem também todo um contexto histórico para a cidade, né? Eu acho que remete às raízes da cidade. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer o espaço, gostaria de convidá-los para estarem presentes. As inscrições da prova vão até o dia 15 agora de abril. Então, também estão convidados, tem distâncias maiores, mas tem distâncias menores aí para quem não está muito preparado. Aqui também então, tem um mapa do trajeto das 10 milhas, que é o maior trajeto. Tá? Os trajetos de 3 e 6 milhas passam por parte desse trajeto, não todo, claro, mas também ali mostrando uma parte ali do que a gente recorta da nossa cidade ali através do evento. Tá? No próximo domingo tem um treino às 7h30 com largada nas praças das feiras. Também estão convidados. Vai ser um treino no trajeto das 3 e 6 milhas. Então é isso. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Passemos à ordem do dia. Presidente. Pois não. O artigo 118, por favor. Pois não. Do projeto 203/2024, por favor, presidente. Versão de pauta, isso? Isso. Em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Presidente, eu não entendi qual que é o motivo e qual que é o projeto. O motivo, vereadora. Os estão presentes. Obrigado, presidente. obrigado. Voto sim, nobre presidente. Vereador Juliano Valim, vota sim. Vereador Cláudio, como vota? Vereador Fantinel, como vota? Encerrado. E vereador... Todo ele? Vereador Cláudio? Vereador... Agora sim. Moderno. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A inversão de pauta do projeto de lei número 203/2024 foi aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Eloy Frisso e Marisol Santos. Em discussão única e votação, o projeto de lei número 203/2024, contido no processo 254/2024, de autoria do vereador Rafael Bueno, que denomina Via Pública Municipal do bairro Ana Rec com o nome de Rua Zélia Andreola Steffli. Relator, vereador Wagner Petrini, com a palavra o relator para a leitura do parecer. Bom dia, presidente. O parecer é favorável ao processo número 254/2024, contendo o projeto de lei número 203/2024. Recebe esta comissão para análise e parecer do projeto de lei supramencionado, de autoria do vereador Rafael Bueno, que denomina Via Pública Municipal do bairro Ana Rec,
com o nome de Rua Zélia Andreola Steffli. O processo vem instruído com histórico, mapa de localização, abaixo-assinado, certidão de óbito e certidões judiciais negativas. Baixada, a Secretaria Municipal do Urbanismo manifestou-se junto ao processo, informando que a via em questão a ser denominada, codificada sob número 370401, no bairro Anarrec, regularizada pela Instrução Normativa 1 de 2007, com o nome de Rua Zélia Andreola Steffli, consta na cartografia do município, conforme mapas dessa secretaria, portanto, integra o sistema viário oficial do município. Baixada a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, manifestou-se pela legalidade do projeto de lei número 203/2024. Ante ao exposto, esta Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação manifesta-se de forma favorável ao processo número 254/2024, contendo o projeto de lei número 203/2024. Caxias do Sul, 25 de março de 2025, 150 anos da colonização e 135 da emancipação política. Assine este vereador Wagner Petrini, presidente, vereadora Andressa Marques, vereador Caleb Garbim, vereador Edson da Rosa e vereadora Estela Balardim. Era isso, presidente. Obrigado. Em discussão. Essa é a palavra, presidente. A palavra é o vereador Rafael Bueno. Bom, presidente, colegas vereadores, obrigado pela inversão de pauta. Eu quero fazer uma saudação aqui especial a dois filhos que estão presentes da dona Zélia Andreola Steffli, a Neiva Steffli Machado, esposa do meu amigo Machado, e o Wilson Steffli, também o filho. E a dona Zélia, tive a oportunidade de conhecê-la, de ir na casa dela, né, inclusive num aniversário, Neiva, dela, da tua mãe. E a dona Zélia Andreola, ela nasceu no dia 30 de dezembro de 1928, nas proximidades da Parada Cristal, em Caxias do Sul. É filha de Rosa Boff Andreola e de Claudino Andreola. Em 1948, casou-se com João Steffli, com quem teve 3 filhos, Wilson, Itacir e Neiva. Hoje também integram a família as noras Lorena e Rosita, o genro José Carlos, os netos Rafaela, Gabriela, Manuela, a doutora Marina, o Otávio e a Fernanda, e a bisneta Helena. Trabalhou durante toda a sua vida na comunidade, iniciou com um salão de beleza e após dedicou-se ao comércio, indo a São Paulo para realizar as compras para sua loja, sozinha de ônibus ou até de avião. Era uma mulher à frente do seu tempo, tendo sido uma das primeiras mulheres da comunidade a dirigir um carro, servindo de exemplo e referência às demais mulheres. Durante muitos anos, esteve à frente do Clube de Mães da paróquia, promovendo muitos cursos de formação para as mulheres da comunidade, visando capacitá-las ao mercado de trabalho. Também, durante alguns anos, frequentou o Grupo de Convivência de Caxias do Sul, com o firme propósito de trazê-la à sua comunidade. Graças à sua persistência, conseguiu trazer não somente o grupo de convivência, mas também, após alguns anos, o grupo de ginástica, visando sempre o bem-estar da melhor idade. Ambas iniciativas funcionam com pleno sucesso, beneficiando a saúde e a autoestima das pessoas da comunidade. Trabalhou na paróquia, dedicando 15 anos de seu tempo e amor, com esmero e empenho, prestando inestimável serviço à comunidade. E eu quero dizer que essa é uma homenagem, né, por toda essa dedicação que a dona Zélia Andreola Steffli teve para a sua comunidade, e principalmente porque essa rua que será denominada a partir da aprovação e da sanção do prefeito, ela é paralela à casa onde a dona Zélia viveu por grande parte da sua vida. Atrás da Igreja Matriz, Nossa Senhora de Caravaggio de Anarrec, a Igreja Matriz, ao lado da Escola Murialdo, da Capela Mortuária. Então, a dona Zélia emprestará o nome dela para uma rua em Caxias do Sul, eternizará na memória, né, da cidade todas as coisas boas que ela fez, não somente para a família, mas também, né, e com todo amor e carinho para a nossa comunidade de Caxias do Sul e de Anarrec. Anarrec que precisa mais atenção do poder público, mais investimentos, voltar a ser aquela pujança que era, principalmente na época do Natal, que originou outros natais Brasil afora. Gramado se inspirou em vocês, em Anarrec, e hoje ainda tem alguns persistentes,
né, da família da dona Zélia, outros vizinhos com mais idades que ainda levam aquele legado, né, da região de Anarrec, que quem conhece sabe a importância que tem para a nossa cidade de Caxias do Sul. Então eu fico feliz de ser o padrinho dessa homenagem, seu Wilson e Neiva, e levo os abraços também para todos os familiares, né, que não puderam estar aqui presente, mas nós temos a oportunidade nessa manhã, então, de homenagear a Zélia Andreola Steffli, que foi uma pessoa, uma mulher, frente do seu tempo, principalmente na comunidade de Anarrec. Obrigado, presidente, era isso. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Encerrada a discussão, em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Sandro Fantinel vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Voto sim, Caleb presidente. Vota sim. Vereador Andressa Voto Marques sim, senhor vota presidente. sim. Vereador Aldonei Machado vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei número 203/2024 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com a ausência da vereadora Marisol Santos. Parabéns. Em discussão única e votação, a moção número 8/2025, de autoria coletiva, moção de apoio ao projeto de lei número 32/2019, de autoria do senador Flávio Bolsonaro, que visa alterar a Constituição Federal para reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Com a palavra, um dos autores para a leitura da moção. Da tribuna, vereador Caleb Garbim. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, comunidade caxiense que nos assiste mais uma vez. Nesta oportunidade, venho à tribuna, então, para apresentar esta moção de apoio ao projeto de lei número 32 de 2019, de autoria do senador Flávio Bolsonaro, que visa alterar a Constituição Federal para reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os vereadores que abaixo assinam, no uso das suas atribuições legais e regimentais, submetem à apreciação desta Casa Legislativa a presente moção de apoio à proposta de emenda à Constituição número 32 de 2019, que trata da alteração constitucional para reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. A proposta vem ao encontro da recente tentativa de homicídio por parte de adolescentes entre 13 e 15 anos contra a vida da professora Thaís Oliveira, da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Desores, neste município, enquanto ela ministrava aula. Esse ato de violência bárbara e extrema afetou diretamente o ambiente escolar e a segurança dos profissionais da educação, além de comover toda a sociedade caxiense, levando a um urgente e necessário debate sobre os rumos da segurança pública, especialmente no âmbito escolar. É com profundo pesar que presenciamos, cada vez mais, ataques violentos contra cidadãos. Esse ataque brutal é reflexo de um sistema público e administrativo que muitas vezes falha em garantir a segurança e a integridade de alunos, pais e servidores públicos, como os educadores, em suas funções nobres e cotidianas. A PEC 32 de 2019, de autoria do senador Flávio Bolsonaro, propõe a alteração da Constituição Federal para reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Além disso, propõe que adolescentes a partir de 14 anos possam ser responsabilizados penalmente em casos de crime hediondo. Crimes considerados extremamente graves como homicídio, estupro, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e participação em organizações criminosas. A educação é, sem dúvida, um dos pilares essenciais para o futuro da nossa sociedade. Garantir que os profissionais da educação possam desempenhar suas funções e os educandos adquiram conhecimento e frequentem o ambiente escolar sem o medo da violência é uma necessidade urgente. Por essas razões, esta Casa Legislativa deve manifestar apoio à aprovação da PEC 32 de 2019, que aguarda a movimentação junto à Comissão de Constituição e Justiça, confiando que o Congresso Nacional terá a sensibilidade de conduzir essa matéria com a urgência que o momento exige. Diante da importância do tema, solicitamos a aprovação dos nobres pares, bem como o encaminhamento desta moção de apoio
ao presidente do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, às lideranças partidárias do Congresso Nacional e à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal para reforçar a necessidade de uma tramitação célere e comprometida. Caxias do Sul, 2 de abril de 2025. Assina este documento vereador Caleb Garbim, vereador Aldonei Machado, vereador Bortola, vereador Capitão Ramon, vereadora Daiane Melo, vereador Daniel Santos, vereador Iago Morandi, vereador Pedro Rodrigues, vereador Sandro Fantinel e vereador Tenente Cristiano Becker. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Caleb. Em discussão. Peço a palavra. A palavra é vereador Caleb Garbim. Presidente, nós não podemos deixar passar este momento de tão grande anseio que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Haja visto os recentes acontecimentos, né, da última semana, com relação à professora Thaís, lá na escola João Desorze, onde foi de maneira brutal, covarde, atacada, né, enquanto ministrava aula, enquanto trabalhava, né, desempenhando a sua função, e diante de tantos alunos que lá estavam também acompanhando a ministração da aula da professora e toda a comunidade escolar que se cerca ali nas demais salas de aula, nós não podemos deixar passar este momento sem dar uma resposta enquanto parlamento caxiense. E eu acredito que a resposta mais imediata que nós podemos ter é justamente provocar esse debate também no nível federal. Observem que eu digo também, e não somente no nível federal. Nós temos um debate a ser feito aqui, já temos sido incisivos com relação ao chamamento dos guardas municipais, com relação à valorização dos profissionais da educação. Temos falado, semana passada eu comentei também, e isso pode partir inclusive do Executivo, um projeto de lei para colocação, adequação de detectores de metais nas escolas de ensino fundamental, pelo menos aqui da nossa cidade, que é a competência em primeira instância do município. Mas nós também precisamos fazer esse debate de cunho legal, né, no aspecto do Código Penal, Código de Processo Penal também e Constituição Federal, para uma alteração regimental da lei maior do nosso país. E obviamente, existe esse projeto aqui que ele parte justamente de pesquisas que apontam o interesse público, o interesse da sociedade brasileira em que essas leis sejam mexidas. Por exemplo, nós temos aqui um dado recente do Instituto de Pesquisas que aponta que a população brasileira, ela, em sua maioria, mais de 80% da população brasileira é favorável a essa redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A cada 3 brasileiros, 2 são favoráveis. E um outro instituto também apontou pelo menos 64% de pessoas que são favoráveis a esta redução de maioridade. Em um segundo momento, também o que reforça esta PEC, este projeto de emenda à Constituição, presidente, é o fato de que o jovem com 16 anos de idade ele já pode votar e decidir o futuro do país. Ele tem condição de escolher quem vai ser o presidente, o senador do seu estado, o governador do seu estado, o deputado federal, estadual, prefeitos e vereadores. Então, se alguém com 16 anos está apto a responder e a ditar as regras que a sociedade vai ter, minimamente se espera que também esta pessoa seja responsabilizado diante da sociedade que ele integra, diante da sociedade da qual ele faz parte. Outro sim, também é importante nós destacarmos o fato de que hoje os grandes países que se destacam no cenário mundial já penalizam. Nos Estados Unidos, por exemplo, a partir dos 12 anos de idade, um adolescente pode responder pelos seus atos, chamados aqui atos infracionais, e lá são crimes, atos criminosos. O que a lei aqui no Brasil dispõe é 18 anos, e o que se pede através dessa PEC, que hoje aguarda movimentação na CCJ, que inclusive já tem parecer favorável da comissão, aguarda apenas uma tramitação, é que se reduza de 18 para 16 anos. E também isso abre um precedente, inclusive, para nós pensarmos, e obviamente isso não é o propósito da moção, mas pensarmos, inclusive, na licença para dirigir. Haja vista que vai haver uma alteração na responsabilidade penal. Então, com 16 anos também, o jovem já poderia retirar a sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e poder fazer uso também deste direito. Por essas e outras razões, presidente, nós propomos esta moção, né, que tem o intuito justamente de retirar esse romantismo que existe do crime, esta bandidolatria que existe, e também já antecipa aqui os argumentos no que diz respeito à vulnerabilidade social. Eu vim em um contexto, nasci em um local onde foi regularizado agora há 2 anos aqui pelo município, que até 2 anos atrás era invasão. Fui cercado de maconheiro a minha infância inteira e nem por isso me tornei um. A minha vida toda estudei em escola pública, do município, do estado,
e frequentei a universidade e nem por isso me tornei alguém que usou drogas, alguém que foi para o alcoolismo, alguém que teve que foi para essa condição. Porque existe vulnerabilidade social? Existe, mas existe também o fator de escolha. Está cheio de gente que nasce na periferia, se torna grande empreendedor, se torna servidor público, se torna político, se torna referência no país. E está cheio de gente que nasce no chamado berço de ouro e se afunda na droga, se afunda no crime, nos vícios e tantas outras coisas. Então, com isso também nós reforçamos o fato de que, por razão de existirmos, de existir as diferenças e vulnerabilidades sociais, isso não é ponto pacífico para que se passe a mão por cima de atos criminosos. Não adianta nós aqui protestarmos, dizemos que nós somos a favor da educação, que nós somos a favor da segurança, que a gente quer mais segurança, 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 sem mexer no Código Penal. O Código, a Constituição Federal, ela recebe, né, ela recebeu uma norma jurídica de 1940. O jovem de 18 anos de 1940 não é o mesmo jovem de 2025 com 18 anos. Então nós precisamos minimamente mexer na legislação e acho que essa moção de apoio é um claro e um sério recado que nós estamos dando a partir do 2º Parlamento aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Alguém pediu a palavra, eu acho, uma parte? Não? Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, vereador Sandro Fantinel, do Carapiaí. Peço a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, Peço a palavra, presidente. A gente sabe que é uma discussão bastante complexa, né? É uma discussão bastante profunda, como se diz. Eu queria parabenizar o vereador Caleb aí por trazer essa discussão para o parlamento. Não sou a favor dos 16 anos, eu seria a favor dos 14. Mas vamos nos 16 aí, né? Para quem sabe um dia chegar nos 14. A questão toda é a seguinte: o lado que é contrário à menoridade penal ser baixada para 16, dizem que não é justo pegar jovens e botar lá no meio dos bandidos para eles se tornarem bandidos também. E eu concordo. Eu concordo. Mas então, assim, nós temos um governo hoje tão atarefado e tão trabalhador e tão empenhado e investindo também milhões, né, para tirar o jovem da rua, para acabar com o narcotráfico, para melhorar o ensino no nosso país, né? Que esse mesmo governo, então, visto que ele tem um interesse tão grande, né, nessa área e ajuda tanto, seria interessante que ele construísse, né, fazendas de recuperação para esses jovens. E não colocá-los no presídio junto com os demais delinquentes adultos. Não, coloque eles nessas fazendas, onde que eles vão aprender a plantar, vão aprender a colher, vão aprender a ter um horário que tem que trabalhar, da hora X à hora X, vão ter o estudo. Então, vão trabalhar de noite e de dia, e de noite vão ter aula normal, para não perder a aula, para não dizer, o jovem vai para a cadeia, depois não vai poder estudar, vai ficar... Não. Cria um sistema que resolva o problema. Aquele jovem vai sair de lá curado. Aquele jovem vai sair de lá, com certeza, um bom cidadão, que aprendeu a trabalhar, que estudou enquanto estava preso, né? Não perdeu aula, estudou enquanto estava preso. Então, um governo tão interessado como esse em investir na educação, no jovem, na vulnerabilidade, que falam tanto da tal da vulnerabilidade, mas quando que um de 14, 15, 16 pega uma faca ou uma pistola e tira a vida de um de 50, 60, onde é que está a vulnerabilidade? Eu deixo essa pergunta. Está onde a vulnerabilidade? Vulnerabilidade é daquele que ficou 7 palmos embaixo da terra. Aquele era vulnerável. Então, existe sim a possibilidade da gente abrir essa discussão. Eu vejo uma possibilidade concreta que essa lei seja aprovada, para que aprendam a ter as suas responsabilidades. E aqui, senhoras e senhores, eu já falei em outras ocasiões que um estudo feito em Cambridge, tá, citou a seguinte situação, que no século XXI, uma criança, que aí eu trato como criança, não é jovem, né? Uma criança com 7 anos de idade tem mais informações no seu cérebro do que o imperador romano tinha. E aí eu faço uma pergunta. Hoje, um adolescente, um jovem, como vocês queiram chamar aí, com 12, 13 anos, ele tem mais informações, ele tem mais conhecimento da sociedade e das realidades da sociedade do que eu tinha quando eu tinha 18. Essa é uma realidade que a gente não pode tapar, que nem tapar o sol com a peneira.
E tenho certeza que, mesmo que não fale, todo mundo aqui concorda com isso. Que hoje um jovem de 12 anos tem mais informações do que eu tinha lá quando eu tinha 18 anos. Porque naquele tempo não se tinha todas as informações que se tem hoje, não se tinha todo o acesso que se tem hoje, às redes sociais, à tecnologia e a tudo mais. Então, a gente tinha 18 anos, mas éramos ingênuos. Éramos ingênuos porque não tínhamos o conhecimento que eles têm hoje. E aí dizer que 12, 13, 14, 15, 16 não sabe o que faz? Eu acho que isso é nós mesmos e a própria sociedade se chamar de ignorante, de sem conhecimento. Né? Porque é uma mentira eslavada. Não tem o que se dizer sobre isso. Então, assim, eu gostaria muito que essa lei se tornasse lei para colocar um ponto final na liberdade e, principalmente, agora vou entrar para concluir, senhor presidente, na vulnerabilidade social. Por que hoje o narcotráfico e os criminosos pescam os jovens vulneráveis para usar na droga? Porque é impune, não vai preso. O que o delegado falou aqui naquele dia, o máximo que nós conseguimos deixar esses jovens presos é 3 meses. E depois de 3 meses eles vão voltar para o mesmo colégio, na frente dos mesmos professores, arriscando daqui a pouco levar umas facadas também aqueles. Então eu sou totalmente favorável a isso e gostaria de deixar isso bem claro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fantinel. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeri. Esperar vir aqui para depois a gente conseguir. Ninguém vai fazer meu corte. Bom, primeiro que esse tema, eu acho que é um tema assim bem complexo, difícil de fazer um debate numa sessão, 5 minutos cada um de nós, teríamos que aprofundar muito isso, porque são várias coisas que estão envolvidas. Por exemplo, para mim, o grande problema dessa discussão é que ela é uma discussão midiática, na verdade, realmente ganha apelo da população, e joga o poder legislativo, nós ou a Câmara dos Deputados, que seja, joga para o judiciário uma batata quente. Nós resolvemos uma questão de lei e o judiciário que se vire depois em aplicar. Esse é o grande mote desse debate. Segundo que eu, mais do que ninguém, senti, sofri, acho um horror o que essa professora passou. Pior, esses adolescentes não têm um perfil diferenciado de muitos adolescentes que nós temos em todas as salas de aulas na nossa escola. Então, é um risco que se corre, porque não é um perfil diferente. Esse estudante nós temos em todos os lugares. Mas, o que acontece? Várias pesquisas, pegando tanto a questão social como biológica, mostram que, diferente do que se diz, quase todos os países mantêm os 18 anos. Segunda questão é mentira, que os jovens hoje não são punidos. Inclusive, esses 3 que fizeram isso com a professora, essa tentativa de homicídio, precisam ter medidas, só que não chama punição, chama medidas socioeducativas. Mas o ECA, se for aplicado, que o grande problema da nossa sociedade, do nosso país, é não aplicar a lei. O ECA prevê, e jovens podem ficar até 9 Peço a palavra, anos senhor presidente, em medidas, seja privativa, em sistema privativo de liberdade, semi-privativo ou em liberdade assistida. É como acima dos 18 anos. Nós temos em Caxias institutos de liberdade de semi-privativa e de internato fechado. Nós temos isso em Caxias. Uma pesquisa do ano passado, no caso ali próximo do Reolão, mostra que dos 11 estudantes, dos 11 adolescentes que estudam, como o vereador Fantinel falou, dos 11, 7 já estavam trabalhando. Então, estas medidas socioeducativas, que tem, sim, jovens em internato pleno, só tem sala de aula lá dentro, eles estão sofrendo uma punição, entre aspas. Só que qual é a diferença?
A diferença é que ele não vai ser jogado lá num apanhador ou numa Pix, que eu não sei se alguém aqui já entrou, que está vaga sobrando, né? A gente sabe como funciona lá. Não precisa ser um adolescente, qualquer pessoa que fez uso de droga e está preso, se ele não entrar no esquema do chefe, porque não é os policiais que mandam lá dentro. Quem manda é o chefe do tráfico. Se ele não entrar no esquema quando ele sair, ele está morto lá dentro. Então, isto não vai recuperar ninguém. Estas jovens abaixo dos 18 anos que estão no regime de internato, é cerca de 20% que reincide. No presídio comum, é mais de 70% que reincide. Então, não vai resolver, infelizmente, não vai resolver o problema da violência na sociedade. Muito pelo contrário, vai aumentar. 0,5% dos jovens abaixo de 16 anos são infratores. Então, nós estamos fazendo um debate aqui com uma população mínima, quando a violência é muito maior do que isso. E, repito, as pessoas abaixo, acima dos 12 anos no Brasil, têm, sim, regime para serem responsabilizados pela infração que cometeram. Por fim, sim, o jovem tem o direito de votar, pode até se arrepender em quem votou com 16 anos, mas ele não pode ser votado, por exemplo, com 16 anos. Por quê? Porque não está pleno desenvolvimento, tanto cognitivo como emocional. Para terminar, sim, o jovem de hoje tem muito conhecimento, mas ele não tem desenvolvimento emocional. É isso que se fala quando a gente fala em imputabilidade, que tem, sim, que ser diferenciado de impunidade. Obrigado, vereadora Rose Frigieri. Queria fazer o registro aqui. Nós temos uma visita dos estudantes do 9º ano da Escola Nova Esperança, lá do Charqueadas, da Vila Amélia. Bem-vindos. Fazendo uma visita também no Instituto Bruno Segala, minha amiga Prof. Mari, bem-vinda a todos e a todas. Que bom tê-los aqui, tá certo? Fiquem à vontade na Casa do Povo. Com a palavra, vereador Iago Morandi. Bom dia a todos, bom dia aos que estão aqui no plenário. Sejam todos bem-vindos, pessoal da escola aí. Caleb, eu gostaria de dizer o quanto eu acho que a raiz do problema está no pensamento de pessoas como a vereadora Rose. Por quê? Ela falou que a população é mínima, que é um debate de 0,5%. Só que, para nós, pode ser mínimo isso. Mas sabe para quem que não é, vereador Caleb? Para a mãe que perdeu uma filha morta por um guri de 15 anos na frente do Zanussi. Adolescente afirma que matou dançarina no centro de Caxias do Sul por vingança. Polícia Civil ainda busca por pais ou responsável pelo jovem de 15 anos, detido em flagrante. Graças ao trabalho da nossa Polícia Civil, foi pego e logo em seguida ele disse que já há muito tempo tinha um revólver calibre 38, vereador Cristiano Becker. Então, com 15 anos, ele já sabe onde comprar o revólver 38, que não é em nenhuma loja, já sabe ir na vila, já sabe comprar. Então, o debate pode ser 0,5, mas porque é onde mais tem incidência de crime e venda de arma. É só a senhora ler o jornal. Vamos se ater aos fatos aqui. Deixa eu acabar o raciocínio. E sabe por que nessa pesquisa aqui, que tu citou, 2 a cada 3 pessoas estão apavoradas e são favoráveis à questão da redução de maioridade? Porque o país está apavorado. E eu não sei, sinceramente, eu não sou alguém aqui para ter certeza que vai melhorar se nós reduzir. Eu não sei. Mas o que eu sei é que deu errado. Eu sei que o que deu, os últimos 30 anos deram errado. Isso a gente tem certeza e ciência aqui. Já basta 60 mil mortes ao ano, mais de 100 policiais mortos por ano lá no Rio de Janeiro, vereador Cristiano. A gente normalizar isso é mais do que qualquer guerra. Guerra de Ucrânia, de Rússia, de Afeganistão, qualquer guerra que já teve no mundo, né?
Então, aqui, a gente vem trazer um pedido de socorro, eu acho, né? Um pedido de socorro, isso aqui, eu, sinceramente, né, reiterando, a gente não tem certeza se vai dar certo, mas o que a gente tem certeza é que não tem como. Eu gosto sempre de citar os lugares que deram certo, e como, por exemplo, ali na Dinamarca. Ah, mas é um país, é outra cultura. Beleza, a gente tem que imitar lugares que deram certo, né? Quando a mãe cria um filho, ela se inspira em algum filho de alguém, por exemplo, que deu certo, foi para a faculdade, estudou. Então, tu cria teu filho e sempre indica, né, a pessoa. Então, em junho de 2010, a maioridade penal no país foi reduzida de 15 para 14 anos. As estatísticas criminais de Copenhague, capital do país em 2011, revelaram uma queda de 26% por ameaças violentas e uma queda de 22% em prisões. E também, citando El Salvador, vereador Fantinel, lá em El Salvador a gente tem um sistema que chama reintegração social, que é o que a esquerda busca aqui no Brasil. E lá também ele buscou. Quem não faz gesto de facção, quem não é de nenhuma facção, tem um lugar especial no presídio, e essa pessoa vai sair antes, ela vai fabricar mochila escolar, classe, né? vai trabalhar em construção de escolas, ela vai ter uma redução na pena e vai sair direto para a reintegração lá fora, né? Mas se ela fizer qualquer símbolo de facção ou pichação ou apologia, uma música com apologia à facção, né? Que é isso que estimula os jovens aí para o mundo do crime muitas vezes, ela vai se ferrar, acabar 10, 20 anos, né? Dentro de uma cela com 20, 30 pessoas, como é lá em El Salvador, e vem funcionando muito bem, tendo em vista que reduziu, estamos há um ano lá sem um homicídio e morte violenta. Sua parte, vereador. Rapidamente, vereador Iago, foi comentado aqui sobre o sistema, né, de que o sistema penal está amontoando pessoas atrás das grades, enfim. E eu diria que sim, a gente deve pensar também numa mudança no que diz respeito ao sistema penal, só que não é mexendo nesta lei aqui que muda o sistema lá. Tem que mexer no sistema lá. Isso aí. Não é porque a lei foi aprovada aqui, ou a moção foi aprovada ou não foi aprovada, a lei no aspecto federal foi contemplada, que vai resolver o problema lá dentro. Tem que resolver o problema do sistema carcerário, que independe do fator da PEC. A PEC está tratando do aspecto legal. Essa aplicabilidade tem que ser mexida a partir de, então, daquilo que foi feito aqui. Alguém vai dizer, mas só os países desenvolvidos aprovam esse absurdo. Na cabeça de alguém isso pode ser um absurdo. São desenvolvidos porque aprovaram isso. Porque responsabilizaram penalmente quem comete atos infracionários, chamado hoje no Brasil atos infracionários, e essa pessoa passa a responder como um crime, não o seu responsável ser conduzido à delegacia e depois está tudo certo e vai para sua casa. Obrigado, vereador. E só voltando, vereadora Estela, é que eu morei na Vila, eu morei no Diamantino, eu vi muita gente morrer, meus colegas de escola, e lá foi pego fuzis, já foi pego arma calibre 5.56, que é arma de guerra. O 4º Batalhão de Choque pega muita arma assim. Há pouco tempo, no 1º de maio, também pegou arma que a gente nunca vai ver, vereador Caleb, a gente nunca vai ter contato com essa arma. Às vezes, muitos militares não vão ter, mas o crime já tem. Então, eu sempre cito grandes lugares onde tem isso, né, onde tem as maiores apreensões. Por enquanto, eu não lembro de uma cadeia ali no centro com um fuzil 5.56, então eu vou sempre citar os endereços aqui. Seria isso. Obrigado. Com a palavra, vereador Pedro Rodrigues. Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste aqui nesse plenário e também através desses canais de comunicação, meu muito bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, dar os parabéns ao vereador Caleb pela proposição dessa moção. Quero dizer que, em momento oportuno, votarei favorável. Quero dizer que, em consideração e respeito à fala da vereadora Rose, eu respeito ela como mãe também, né, que tem o instinto de mãe, de proteção. E eu, assim como eu morrerei defendendo, né, as minhas opiniões, minhas colocações, morrerei defendendo também a opinião contrária, né, e o direito da opinião contrária, né. Eu acho que merece o nosso respeito, né. E eu acho, como pai que sou também de 3 filhos, que se a gente não impor limites, uma criança de 2, 3 anos já tem que impor limites. E não precisa, para isso, surrar nem nada. Eu tinha uma varinha verde lá em casa, que depois ficou sequinha lá, em cima da geladeira. Eu nunca precisei usar, mas eu chamava a varinha de Super Nani. Eu dizia, olha, Super Nani. E eles respeitavam muito bem. E é bíblico a correção, embora há muitas controvérsias no dia de hoje, e confesso, a gente já tem que admitir que muitos se valem disso para se prevalecer também com maus tratos, né? Tem que haver um equilíbrio.
mas tem que sim, na minha opinião, impor limites. Porque se você não coloca limites, não endurece, aconteceu aquele fato ali na escola com a professora, já no dia seguinte tinha vestígio de vários outros pontos acontecendo, crianças indo armada. Por quê? Porque sabia que ia acontecer muito pouco com aqueles que estavam lá em questão de endurecimento. E aí, infelizmente, entra essa questão que foi falado aqui de usar os menores para cometerem crimes. Eu tenho experiência própria na minha família. Eu perdi um sobrinho com 16 anos. Sobrinho por parte da minha esposa. Foi morto pela polícia, porque estava sendo usado por esses marginais para roubar um carro por encomenda, lá em Novo Hamburgo. E eu sinto, porque uma semana antes ele tinha pedido para vir trabalhar comigo, e a mãe dele não deixou. Que também minha cunhada, infelizmente, com 48 anos, já faleceu também de um tumor na cabeça. Peço desculpa. E queria ter trazido ele para trabalhar comigo, e a minha cunhada não deixou. Não, Pedro, tu vai levar um incômodo para ti, tu não conhece. O Ellerson é terrível, o pessoal usa ele aqui para fazer essas coisas. Então, eu acredito que sim, sou a favor. Eu casei muito novo, me juntei, né, com minha esposa, como a gente dizia, com 17 anos, recém-completados. Completei 17 anos em outubro, em dia 3 de janeiro a gente ficou junto. Eu trabalhava, passava no Mercado Machado, lá em Passo Fundo, recebia por semana, comprava 6 caixas de rancho de compras. 4 eu deixava na casa dos meus pais e 2 era para mim. Por causa que os meus pais vieram da colônia, da roça, e meu pai não tinha instrução para trabalhar, não sabia nem escrever, ler o nome, escrever o seu nome, não sabia ler, não sabia pegar um ônibus sozinho, então ficou inviável para ele começar, depois de uma certa idade, trabalhar na cidade. Então a gente ajudava no sustento da casa dos meus pais, que eu não tenho, infelizmente, hoje, nem meu pai, nem minha mãe. E essa responsabilidade veio cedo para mim. Então, por isso eu acho, sim, que deve ser tratado, eu apoio, deve ser tratado com responsabilidade, deve ser dado limite, deve endurecer para esses malfeitores, vamos dizer assim. Um detalhe, gente, que eu achei muito, eu nem tinha esse conhecimento, que esses jovens que foram acolhidos ali, recolhidos, vamos dizer assim, presos, ficam só 3 meses. Olha o problema, isso aí é outra coisa que precisava ser urgentemente consertado, porque 3 meses eles já vão estar soltos de novo, ao medo que vai causar para essa professora, para os seus familiares, e até o risco desses jovens, porque eles vão estar soltos na rua, pode um lado contrário vir lá e fazer um mal para eles, ou até às vezes tirar a vida, né? Porque em muito pouco tempo eles vão estar de volta na sociedade. Então era isso. Obrigado, senhor presidente. Momento oportuno, votarei favorável. Obrigado, vereador Pedro. Com a palavra, o vereador Ramon Teles, da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, você que nos assiste e nos acompanha pelas redes sociais. Eu vou ler aqui um breve trecho da professora Thaís Oliveira. Ela diz o seguinte, abre aspas, ainda estou em choque e tentando entender tudo o que aconteceu. É isso que nós temos que nos ater. Como essa professora vai voltar a dar aula de costas para os alunos que ela não sabe o que pode acontecer. Como os professores darão aula. E aqui temos a vereadora Rose, que é professora, temos o presidente da mesa e diversos outros professores. Como aquele professor vai voltar a dar aula com receio e medo? Ele vai conseguir se concentrar? Ele vai confiar novamente nos alunos daquela turma? Então, esta moção, ela vem num momento muito preciso da nossa cidade caxiense. Parabenizo aqui o vereador Caleb Garbim por ter proposto. Eu acho que é o momento dessa casa, como segundo maior parlamento do Estado, nos posicionarmos e dizermos o seguinte:
cometeu um crime, você tem que pagar pelos seus atos. Seja com 18, 17 ou 16. Nós temos 666.903 presos no Brasil. O Brasil é o terceiro maior população carcerária. A gente poderia buscar o primeiro lugar. Porque ainda tem muito bandido na rua. Isso, o Brasil poderia ser o primeiro. Tem muito bandido na rua. Sabe com quem que eu estou preocupado? Eu estou preocupado com quem pegou prisão perpétua. A família pegou prisão perpétua. Quem teve o seu filho assassinado por causa de um celular. Enquanto tem um cidadão que governa esse país, que ele fala o seguinte: ninguém merece ser preso porque roubou um celular para tomar uma cervejinha. Onde já se viu um líder falar isso? Como que alguém fala isso? Quem foi condenado à prisão perpétua, à pena de morte, foi aquela pessoa, aquele senhor lá no Itaim Bibi, em São Paulo, que estava andando de bicicleta, tinha uma família, tinha sonhos pela frente, e nunca mais isso vai voltar. Toda a sua família se quebrou, se modificou, por conta de um menor que executou. Nem deu tempo para aquele cidadão dar o celular para ele. Ele executou. Isso por quê? Porque o jovem não teme. Não teme. Nós fazemos aquilo que nós não tememos. Então, se existir uma pena para esse crime, esse criminoso, que com essa idade já é considerado um criminoso, nós temos que pegar bons exemplos. Vamos pegar aqui Santa Catarina. Santa Catarina, como já falei outrora, o preso que está lá, 25%, ele recebe um salário mínimo. 25% do salário dele vai para custear a prisão dele, a estadia naquele local. 25% fica como aposentadoria, que é um valor que ele vai receber quando ele sair da prisão. E 50% ele pode utilizar como salário para ele e para a família. Isso dá certo. Isso dá certo. É o preso trabalhando, é o condenado, é o apenado, seja lá o que for o adjetivo, trabalhando. Eu já fui aqui na Pix. Parece uma colônia de férias. Jogando videogame, assistindo TV, fazendo almoço, fazendo comida, jogando carta. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos do apenado trabalhando, produzindo. Produzindo. Porque hoje o pessoal fica lá na Pix fazendo golpe. E aí não pode colocar bloqueador de celular, porque está no meio de uma cidade. Olha o que a gente tem aí. Então, aqui eu trago um dado. Para fechar, senhor presidente, para concluir, eu vou dizer para vocês aqui um dado, e eu quero que vocês descubram qual que é qual. 52 mil mortes, o primeiro local, e o outro 63.792 mil mortes. Qual Essa palavra, presidente. que é uma guerra entre Israel e Hamas e qual que é o Brasil? É o maior ou o menor? Para concluir, acertou vereador. aquele que falou que é o maior. Hoje o Brasil está em guerra e esse projeto visa solucionar e estancar esse problema. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim. Só quem tinha pedido a palavra, por favor? Daniel Santos. Obrigado. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu acho, de fato, um tema importante para a gente estar debatendo nessa sessão, porque por mais que a votação seja âmbito federal, é necessária, impacta diretamente no nosso município. Mas eu também acho que a gente falar sobre esse tema, sobre o tema da segurança pública, muitas vezes abordado nessa casa, que requer tanta atenção, tanta melhoria, não pode ser tratado com emoção. A gente sabe, inclusive,
As pesquisas, os médicos, eles apontam isso, que quando a gente trata de assuntos utilizando a nossa emoção, a gente tende a errar mais nas nossas concepções e nos nossos entendimentos. Então, trazer esse assunto como resposta ao que ocorreu na semana passada é, sim, utilizar deste tema de forma midiática, se utilizando da emoção das pessoas, que não estão conseguindo, inclusive, ter um discernimento nesse momento devido aos ocorridos. Nós, inclusive, aqui dentro, ainda estamos muito impactados. Mas quero dizer aqui, vamos pegar o exemplo de um menino de 17 anos que, sim, vai lá e comete um crime hediondo. Eu posso concordar que 3 meses é pouco, que a gente precisa de mais tempo. Mas eu também preciso olhar a situação atual, não dos presídios de fora do país, dos lugares onde a gente tem a melhor segurança pública, olhar a realidade aqui do nosso sistema carcerário. Esse menino de 17 anos, vamos supor que ele vá lá para o apanhador. Ele vai chegar lá com medo, um menino, um adolescente ou uma criança, com medo de ser estuprado, com medo de ser morto. E o que vai acontecer? Ele vai acabar se juntando aos criminosos que estão lá há mais tempo, que tem uma trajetória maior dentro do mundo do crime, que tem um conhecimento maior do funcionamento do crime. E ele vai, a gente sabe como é que funciona. Para te ter o produto de higiene, para te tomar banho, ter toalha, ter banho quente, ter sabonete, tu precisa estar lá com alguém. E é isso que vai acontecer com esse jovem. E daí, esse jovem ele vai dever tanto, e essa organização vai auxiliar a família dele também, e eles vão dever tanto que quando esse jovem sair de lá, ele não vai estar melhor, ele não vai ser reinserido na sociedade. Ele vai ser mais criminoso. Ele aprendeu com criminosos de longa trajetória lá dentro. E a gente, para conseguir entender ainda mais esse debate, precisa olhar para questões dos dados. E não que esses dados não precisem melhorar. Mas eu discordo quando a gente diz que a gente quer buscar o primeiro lugar de gente apenada aqui no Brasil. Porque se a gente tem tanta gente dentro das penitenciárias, por que ainda existe tanto crime? Por que ainda existe tanta morte? Por que ainda existe tanto tráfico? É porque as penitenciárias estão funcionando no mundo inteiro. Mais de 140 países. Nós somos os que mais prendemos. E a nossa criminalidade é uma das mais altas. Então, significa que o sistema carcerário funciona? Atualmente, do jeito que ele está, ele funciona? A gente tem um índice de reinserção, e a vereadora Rose trouxe esse dado, de mais de 70%. Ou seja, as pessoas vão lá, elas não estão sendo ressocializadas para voltar para a nossa sociedade. Elas estão sendo ensinadas a como ser mais criminosas. Isso não é culpa da SUSEP, isso não é culpa... Isso é culpa de toda uma estrutura que, inclusive, não garante estrutura para os policiais, vereador Becker. Os policiais dentro das nossas penitenciárias sofrem risco. Os apenados dentro das nossas penitenciárias sofrem risco. Dormem, comem, vivem em condições desumanas. É essa desumanidade que a gente quer aumentar no nosso país? É isso que a gente quer, enquanto brasileiro, ter mais falta de humanidade para mais pessoas, ou a gente quer um sistema carcerário que funcione? E, para concluir, eu acho importante também trazer que a gente tem um índice de mais de 20% de pessoas que poderiam estar seguindo a sua pena em liberdade e um índice de mais de 30% de superlotação. Ou seja, finalizo dizendo, a gente não prende pouco. A gente só pune, a gente não garante estrutura social, e a vulnerabilidade não necessariamente é sinônimo de violência, porque a violência ocorre também no centro da cidade. Muito obrigada. Obrigado. Com a palavra, vereador Daniel Santos. Da tribuna, vereador Daniel Santos.
Bom dia, presidente, colegas vereadores. Bom dia, colegas vereadores. Vereadora, eu concordo com praticamente o que todos falaram. Todos pensam na questão social, na questão do ser humano. Tudo isso que a senhora falou em relação ao que pode ocorrer com o jovem depois que vai para uma penitenciária, isso deve servir, inclusive, como alerta para ele não cometer esses crimes. Porque ninguém está obrigando a colocá-lo lá dentro do presídio. Ele estar lá é uma consequência de um crime que ele cometeu e, muitas vezes, de uma vida que ele tirou. Mas eu vim aqui para uma fala do quão complexo é a redução da maioridade penal. E que tem que existir, sim. Mas enquanto nós não trabalharmos, principalmente os pais não se conscientizarem que a responsabilidade da educação é deles e daquilo que eles passam ou deixam de passar para o filho deles, vai acarretar e o filho ser um bandido ou ser morto já de início. Hoje, não é tão forte aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente vê, sim, jovens, crianças de 7, 8, 9 anos ouvindo músicas funk com apologia ao crime, ao tráfico, à prostituição. E para os pais isso é uma coisa muito banal, simples, de ver pai passando com o volume no último, no carro, com criança pequena, falando sobre, exaltando o tráfico, o crime, e isso lá para cima é maior ainda. Eu tenho um projeto aqui na casa que eu protocolei proibindo espaços públicos que toquem músicas que têm apologia ao tráfico, crime. É inadmissível. E acham que isso não vai influenciar na formação desse cidadão, achando que cometer crime, o tráfico, prostituição, usar drogas é uma coisa ok? Então, tem sim que existir a redução da maioridade penal, porque, como disse o vereador Ramon, a maior pena é para aqueles que perderam um familiar morto por um jovem. Mas enquanto os pais não se conscientizarem da responsabilidade da educação dos filhos, da formação do cidadão, cada vez mais nós vamos ter que votar a redução da maioridade penal. Como disse o vereador Sandro Fantinel, a mente de uma criança de 3 anos, a informação que ela tem 7 anos é maior do que o imperador romano. Então é muita informação que está entrando hoje na cabeça dos jovens e muito rápida, que acaba perdendo o discernimento. Então os pais estão terceirizando a responsabilidade muitas vezes para o celular, para os professores. Quando se vê, está acontecendo o que aconteceu na sala de aula do esfaqueamento da professora. Então, voto sim no momento, que é importante termos sim esse debate, mas é importante mais ainda também a responsabilidade dos pais enquanto aos seus filhos. Obrigado. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Bortola, da tribuna. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, acho muito importante esse debate e escutei atentamente todos os vereadores que me antecederam. E eu acho que o mais importante disso tudo, e que a esquerda fala tanto em democracia, vamos botar lá na prática. Ah, mas por quê? Pesquisa popular do site do Senado Federal. 60% aprovam a redução. Pesquisa realizada pelo Datafolha. 84% se dizem a favor da redução de maioridade penal de 18 para 16 anos. A vontade do povo. Não é a vontade do Bortola, do Fantinel, do legislador federal, do povo. Pesquisa. É 2 pesquisas. Só trouxe 2 aqui para embasar o discurso. Os únicos contrários à redução são alguns acadêmicos, alienados políticos, militantes de esquerda, e muitas vezes acumulam 2 ou mais características dessa. População em geral não quer saber se o marginal tem 14, 15, 16, 17 anos. Ela quer que pague pelo crime, é simples. É simples. Agora, tu tem uma legislação que tu sabe que não vai ficar, tenente Cristiano Becker, no assentamento criminal do chinelo, que ele vai ficar no máximo
3 anos recolhido, não é preso, é recolhido. Meses, perdão, não é anos, meses. Obrigado, tenente. 3 meses. Então, olha, nós estamos numa situação complexa e triste. Vereadora Estela, a senhora falou em esses indivíduos chegarem com medo, ou na Pix, ou no apanhador, dando o exemplo de Caxias do Sul. Mas medo ele não teve de esfaquear a professora. Medo ele não teve de matar a gente. Medo ele não teve de cometer o crime. Mas agora vai ter medo de cumprir a penalidade do que ele fez. Temerário dizer isso, muito temerário. Aí a senhora falou também, aprendeu com quem está lá dentro, mas se ele cometeu o crime antes de estar lá dentro. Como é que ele aprendeu com o cara que está lá dentro se ele cometeu o crime antes para poder estar lá dentro? Não tem lógica, não tem lógica. A sensação, né, porque na verdade a impunidade, ela tomou conta, e muito se deve pela maioridade penal em 18 anos. E dá para entender melhor, vamos analisar. Atualmente, o menor infrator, como são chamados juridicamente, fica recolhido liminarmente por no máximo 90 dias, que é os 3 meses que o tenente Cristiano Becker falou, no decorrer do processo. Se condenados, ficam internados por no máximo 3 anos. Só se condenados. Lembrando que durante o processo e juridicamente o réu tem todos os institutos jurídicos ao seu favor, o famoso indúbio pro réu. Ou seja, na dúvida, o que acontece? São absolvidos. Peço a palavra, senhor presidente. E pasmem, depois de cumprir a internação, continuam com a ficha criminal limpa. Pasmem. Ou seja, o cara esfaqueou, o cara matou, o cara fez isso, fez aquilo. Não se tem antecedentes criminais. Vê como a lei é a verdadeira afronta ao cidadão de bem, né? O tráfico de drogas e as facções utilizam os menores como soldados do crime. Ou seja, para iniciar na carreira criminal, mulinha, né? Justamente em razão da aberração legislativa que nós temos no Brasil hoje em dia. Então, é inadmissível que a gente possa, de alguma maneira, não pensar na redução da maioridade penal. Aí nós começamos a trazer os exemplos. A mãe de família que perde seu filho, morto por um menor de idade. Outro exemplo, comerciante que vê o seu faturamento da semana ser levada por um pivete de mão armada. A mulher estuprada por um homem de 17 anos, 11 meses e 20 dias. O trabalhador que tem seu celular que foi pago com o suor do trabalho roubado por um pirralho. Nenhum deles quer saber de maioridade penal. Absolutamente nenhum deles. E para concluir, presidente, a nossa legislação é totalmente defasada, o nosso Código Penal de 1940. 1940. Tá? Ou seja, mais de 80 anos se passaram e a realidade social mudou consideravelmente. Então, obviamente, essa moção eu vou votar favorável e nós temos que pressionar o Legislativo, o Congresso Nacional, justamente para que se altere de uma vez por todas as leis e que a comunidade de bem consiga andar tranquilamente pelas ruas. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Eloy Frisso. Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, toda vez que tive a oportunidade de discutir esse tema aqui na casa, e não é a primeira vez, já são dezenas, centenas de vezes, eu volto e tento repetir, vereador Cristiano, o discurso que fazia lá anteriormente. Em todo momento em que tu ataca as consequências e não a causa do problema, tá? Quando tu pega a questão das consequências, tu pode fazer o discurso fácil. Portanto, essa moção, podem alterar ela para 14 anos, 12 anos, que vai ter público para aplaudir. Vai ter público para aplaudir. Não tem problema nenhum. Tá? Então, nesse sentido, todo momento em que tu ataca só a questão das consequências e não a causa,
vereadores, eu recordo, quando fui secretário do Meio Ambiente, né, algumas pessoas chegavam lá e me diziam assim, por que não estão mais plantando pinheiro? Você está louco, tem que matar na origem. Corta logo, que tu vai te incomodar ali na frente. Esse pinheiro vai crescer e vai virar um problema para ti. Então, na medida que tu for atacando e reduzindo a questão da maioridade penal, tu pode reduzir, reduz para 10. Tem países que têm 10 anos. Tem 10 anos a maioridade penal. Não tem problema nenhum. Tu só vai atacar as consequências. E eu digo, pegando a fala do vereador Bortola, de fato, a realidade social mudou. Mudou. O que mudou? Mudou porque no mundo do trabalho, os homens e as mulheres têm que ir para a fábrica, têm que ir para a loja trabalhar. Os seus filhos ficam em casa. E aí tem escolas de tempo integral. O Estado se preparou para botar essas crianças num local adequado, que ela fique protegida. E assim por diante, não. Ficam ali na rua, soltas ao mundo do crime. A realidade social mudou, efetivamente mudou. Se no nosso tempo, até falei esse discurso antes, nós tratávamos só com o traficante lá do 1º de maio, agora não, nós tratamos com as gangues, com as facções que se aproveitam e jogam essa gurizada tudo para dentro. Agora pela manhã eu ouvi um comentário na Rádio Caxias sobre a construção do novo presídio anunciado pelo governador, e confesso que eu não tinha esse dado, né? Pelo menos foi colocado na Rádio Caxias, que ali não é no Apanhador, é no Rincão das Flores. O Apanhador é em São Francisco de Paula, tá, pessoal? O presídio é no Rincão das Flores, que é dentro do município de Caxias. Nós temos ali, eu acompanhei a construção desse presídio à época que estava, acho que aqui na Câmara, tá? Bom, no inverno, aquele presídio é o pior cenário possível, né? Porque aquilo é frio, né? Então, tu coloca... e era para ser 400 e poucas pessoas, né, para aquelas celas. Hoje nós temos lá 1.600 empilhados. 1.600 empilhados. Vai recuperar como? Aí tu vai botar essa gurizada lá para dentro do presídio, do Apanhador, ou para o outro que vai ser construído para mais 1.600. Então, essas questões assim que... eu sou cristão, imagino que todos aqui sejam, né? Pego a questão da consciência, né? Que consciência nós temos para pegar um guri de 12, 14 anos? Por isso que eu disse que essa moção pode reduzir aí para 14, faz uma correção ali, já bota 14, porque se o discurso é atender aquele público que está indignado corretamente com o episódio acontecido lá na Escola João Desorze, então já atinge, já prende esses 3 guris, porque eu disse em outra sessão aqui, se eu não me engano, os meninos têm 15 anos, né? E a guria parece que tem 14. Então, não, já reduz direto, bota aí a moção, aprova a moção, faz o discurso para esse público aí que quer olho por olho, dente por dente, né? Lei de talhão. Vamos botar lei de talhão aqui, olho por olho, dente por dente. Vamos matar essa gurizada logo, né? Bota para dentro dos presídios. Né? Então, essas questões que eu faço aqui, levanto esses temas, porque, de fato, a moção só ataca a consequência, não ataca as causas. A moção da consequência é o discurso fácil, é o discurso para a galera, né? Para os 60% que querem botar fogo no mundo, né? Enquanto não for o filho deles. Enquanto não for o filho deles. Então, nesse sentido, eu continuarei votando contra esse tipo de moção, tá? Porque, de fato, nós não vamos resolver problema nenhum, é só discurso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra a vereadora Daiane Mello, da tribuna. Permite um breve à parte, vereadora Dani. De imediato, vereador Caleb. Me chama a atenção a incapacidade de solidariedade da esquerda com relação à vítima. É impressionante. Não se consegue se solidarizar em nenhum momento. Terça-feira, quarta-feira passada, se fazia um discurso político aqui com o sindicato. Mas hoje não se consegue pensar em nem citar o nome da professora nos microfones dessa casa.
E quando se diz, vamos matar todo mundo, é o que boa parte pensa. A gente votou há 2 semanas uma moção com relação ao aborto. E foi nessa linha mesmo. E aí vem, esse discurso reina aqui de novo. Enquanto nós atacarmos o problema, então vamos rasgar a moção do regimento interno. Aproveita a comissão excepcional que está sendo criada, vamos tirar a moção do regimento interno. Ou a gente provoca o debate a partir de uma casa política, ou a gente fecha as portas e vai embora de novo. Se consegue se sensibilizar com quem vai ser encarcerado, mas não se sensibiliza com a mãe que perdeu o filho. Meu Deus, é impressionante isso. Como é que se consegue fazer um discurso leviano desse nível? Consegue se sensibilizar? Perdão, vereadora Dani, eu já estou concluindo, mas é inconcebível para mim isso. A gente chora o fato de o bandido que comete o crime ir para a cadeia, mas não consegue se sensibilizar com a mãe que perde o filho. Como é que pode isso? Nós vamos parar onde? Aí alguém diz assim, não, mas nós vamos entulhar lá dentro da cadeia. Não, pode-se criar um regime onde coloca este que é hoje menor infrator, de 16 anos em diante, em um presídio específico, de 14 anos em uma casa específica. Vão mexer no sistema prisional também, mas é inadmissível se dizer que não se pode responsabilizar alguém que mata um pai de família. Isso sim é discurso leviano. Obrigado, vereadora Dani. Obrigado, vereador Caleb. Parabéns pela moção. E o que eu trago aqui também é muito parecido, porque eu escutei muitos discursos nessa casa, né? Começando pela vereadora Rose Frigieri, quando ela fala que existe a penalização sobre a situação dos adolescentes, né? Infratores. 90 dias. 90 dias é o tempo que os adolescentes vão ficar na fase, agora em Novo Hamburgo, 1, 2 e 1 em Porto Alegre. E não estou falando aqui da moção em questão realmente da situação de Caxias, porque são adolescentes de 14, 15 anos que não entrariam na questão da maioridade penal, mas a gente não pode deixar passar, porque não foi um ato isolado, como eu disse já no discurso na semana passada, e também o que eu acredito que foi uma tentativa de homicídio, porque essa professora poderia ter morrido. E o discurso nessa casa, será que mudaria? A professora Thaís de Oliveira esteve prestes a ser assassinada em sala de aula. Isso é grave, é gravíssimo. E não é um problema só da escola, do poder público, é um problema das famílias desestruturadas, é um problema muito complexo, sim. Mas enquanto a criminalidade poder aliciar os nossos jovens para eles cometerem crimes e passarem 60, 90 dias e está tudo certo, vai dar problema. O que a vereadora Estela disse bem assim, eu também acredito que se um adolescente chega lá, no apanhador, ou na própria Pix, com 16, 17 anos, que ele só vai aprender o que não presta, eu concordo com isso. Mas se ele sabe que ele vai cometer um crime, e ele vai responder por isso, e ele vai ter que ir para o presídio, a gente acredita que ele pode não cometer esse crime. Certo ou errado? Eu acredito que é assim. Se a pessoa sabe das consequências, ela avalia se ela vai fazer ou não. Eu acredito que a maioridade penal, a partir dos 16 anos, ela sim é concebível no nosso país e ela precisa ser pensada nisso. Porque a gente não pode admitir a criminalidade pegando os nossos jovens e dizendo que se ele for lá matar, roubar, fazer, não vai acontecer nada com ele. E esse jovem também ir para as ruas e fazer o que quiser fazer e nada vai acontecer com ele. Então, eu acredito que a gente precisa disso e só terminar com uma frase. A responsabilidade não tem idade. Quem escolhe o crime também escolhe as consequências. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Passo os trabalhos à vereadora Andressa Marques. Vereador Lucas Carinhato, da tribuna. Obrigado. Eu estou ouvindo atentamente aqui os colegas e quero dizer que eu tenho, nessa fase da minha vida, cheguei nos 40, vereador Edson da Rosa, senhor que tem 40, fez 40 há pouco tempo, mas me inspira no senhor, acho que o senhor é uma pessoa madura e com muita parcimônia, tranquilidade, e tenho feito esse exercício. A presidência me trouxe isso.
né? De ouvir, de pensar. Essa palavra. E uma das coisas que eu ouvi aqui foi incoerência. Um dos vereadores aqui que antecedeu, numa parte, falou incoerência, de que a esquerda, a hora defende uma coisa, a hora defende outra. E a política é feita de incoerência, como na vida, faz parte. Eu, por exemplo, poderia começar citando uma incoerência. Quando nós fizemos um debate muito midiático, ou muito para a torcida, ou num tema que é polêmico e cada um tem seu lugar. Por exemplo, eu como cristão, eu me lembro, quando estava no seminário Aparecida, do Dom Paulo falar em perdão. Saudoso Dom Paulo Moreto. E aí eu poderia começar por aqui, vereador Eloy Friso. Se a gente entende como perdão alguém que cometeu um crime hediondo, eu não estou defendendo, já vou entrar na minha tese aqui. Mas a minha pergunta é, quem comete crime não merece perdão? Não entra no reino dos céus? Se é para falar de incoerência, vamos lá. Vamos começar por aqui. Mas nós estamos no Estado Democrático de Direito e não no Código de Hammurabi, lá dos babilônicos, antes de Cristo ainda, né? Lá no Código de Hammurabi era olho por olho, dente por dente, na lei de Italião. Nós não estamos. Estamos no Estado Democrático de Direito. E quero dizer que sim, esse tema é um tema muito complexo. E eu estou disposto a conversar sobre ele. E quero ouvir sobre redução de maioridade penal, com exemplos fáticos de países ou lugares onde a redução da maioridade penal tenha melhorado os índices. E efetivamente resultado, como disse a vereadora Daiane, que os jovens teriam um receio. E eu tenho dúvidas. E quero dizer que enquanto nós estamos aqui, especialmente a direita, a extrema-direita e a esquerda, discutindo uma moção, e eu sou parceiro para discutir moção, me aguardem, 2026 vem aí e nós vamos discutir, eu vou me aprofundar mais nas moções, porque terei mais tempo e não tenho problema nenhum discutir moção, faz parte, é regimental, podemos discutir. Mas quero dizer que para os defensores dessa moção, os problemas da cidade seguem. Teve gente aqui que defendeu que tem que reduzir a maioridade penal para resolver os problemas. Mas nós não estamos discutindo contraturno, vereadora Estela. Nós estamos discutindo isso. Enquanto nós estamos aqui utilizando tempo, dinheiro público, e isso faz parte, faremos as nossas moções, mas a cidade segue sem vaga na educação infantil. Nós seguimos sem fazer alinhamento com as forças de segurança. E aí a extrema-direita, ao invés de fazer oposição ao Adiló, está mirando em outro lugar. Sendo que nós temos problemas efetivos da cidade para resolver. Contraturno é um deles. Eu ouvi o prefeito aqui falar na redução da maioridade penal como solução para os problemas. E uma inverdade foi falada. Eu tive no João Desorze, sou solidário à professora Thaís e a todas as pessoas que perdem, que sofrem qualquer ato de violência. Por isso que estou disposto a discutir o tema. E quem generaliza a esquerda, o PT, o PCdoB, faz discurso raso. Porque generalizar um partido, assim como generalizar os evangélicos, generalizar que é de Saravá, generalizar os maçons, é desprovido de seriedade intelectual. Porque as pessoas não são todas iguais e não pensam da mesma forma nas agremiações. Eu só quero dizer que nós não resolveremos os problemas. A exemplo do que nós temos hoje. Ou não, meus queridos colegas? Como é que a Pix e o apanhador se organizam? Na sua estrutura, dos seus pavilhões. Como é que é? Pensemos, quando chega lá, o Estado está organizado, todo mundo chega, é tudo certo. Então, assim, ou a gente faz um debate sério, ou a gente faz um debate em parte, e pode ser também. A minha preocupação como professor, como quem ficou 10 anos trabalhando na periferia dessa cidade e perdendo reiteradamente alunos, estudantes, que não fizeram nada contra mim, mas que caíram na vulnerabilidade, eu entendo que nós precisamos pensar de forma ampla, complexa e responsável nesse tema, sob pena de a gente fazer uma moção, e pode ser feita, encaminhar, mas não ter utilidade prática, né, na vida das pessoas. Obrigado. Devolvo os trabalhos ao vereador Lucas Carinhato. Uma parte, vereador.
Vereadora Rose. Eu só queria, para que, a partir de agora, primeiro assim, ninguém vai dizer que a gente não presta solidariedade à professora. Aliás, isso é tanto uma autoenganação coletiva, porque os adolescentes da professora todos têm menos de 18 anos, então nem seriam de 16 anos, nem seriam atingidos. Solidariedade não é isso. Mas o que eu me pedi à parte era para dizer que, com todo respeito aos vereadores e às vereadoras que não são da área do direito, não vamos transmitir mentiras para a população que está nos ouvindo. 90 dias é preventivo enquanto esses adolescentes não forem julgados. Assim como qualquer preso acima dos 18, dos 30, dos 90, tem esse período. Mas é prisão preventiva. Leia o ECA. O ECA prevê até 3 anos de internação. Eu já tive aluno com liberdade assistida. Semi-privativo, eles estão lá dentro, e privativo, eles estão dentro do lugar tendo aula, tendo trabalho. Então, é até 9 anos e 3 em reclusão e internato que não sai de dentro do CASE ou do espaço que for. Então, não vamos mentir, não vamos enganar a população, porque todo esse projeto aqui já é uma enganação, porque não soluciona o problema da violência. Pelo contrário. E, aliás, vereador Pedro, vereador Pedro, se o seu sobrinho foi aliciado com 16 anos, sabe o que vai acontecer com o crime organizado? Eles vão pegar agora abaixo dos 14, abaixo dos 16. É isso que vai acontecer. Vai reduzir cada vez mais os menores na criminalidade de facção. Obrigada. Bom, obrigado, vereadora Rose. Fui contemplado na sua fala, nesse segundo momento, mas principalmente com a fala do vereador Friso. E a gente analisa aqui as falas, né? O vereador Wagner Petrini fez um evento esse final de semana de som automotivo e tenho certeza que tinha adolescentes, crianças que estavam escutando funk. E nem por isso todo aquele povo vai virar marginal. Tem muita gente que escuta louvor e está lá, de traficante, derrubando os terreiros nas favelas, ouvindo louvor e surrupiando o dinheiro do aposentado. Tem muita gente que faz isso. E dá graças a Deus, mas quando fecha as cortinas, faz festa com o dinheiro do povo. Estupra a criança. A gente tem que falar tudo isso também. Não é só um lado da novela, a gente tem que falar os dois lados. Então não é ensinando a escutar uma música que tu vai resolver os problemas da sociedade. Eu, por exemplo, gosto de funk gaúcho porque a gente é eclético e valoriza todas as culturas. Agora, colegas vereadores e vereadoras, quando a gente ouviu aqui uma fala, e realmente o Brasil é a 3ª população carcerária maior do mundo, e prova que quanto mais prende, menos resolve. O problema só aumenta. E aí tem países no mundo, por exemplo, que diz ter acabado com assassinato, com violência, mas está prendendo todo o país. O país tem 7 milhões de habitantes, tem 3 milhões de pessoas presas. Então, o que está faltando na nossa sociedade? E é isso, vereador Friso. Quais são as causas dos problemas? Eu não acredito que uma criança, um bebê, nasça na periferia e a mãe entregue um 38 para uma criança. Nós temos que entregar o quê para uma criança? São escolas. É uma escola para aquela criança poder estudar quando nasce, poder ter um alimento, poder ter um livro. Hoje, aqui em Caxias do Sul, colegas vereadores, nós temos 3.000 crianças fora da escola de educação infantil. Nós temos crianças, e é só pegar o dado, o vereador Edson, que foi secretário de Educação. Quantas crianças que estão invadindo das nossas escolas que as crianças não estão mais estudando? Não estudam porque não querem? Cadê toda a rede de proteção à criança e adolescente? Nós estamos perdendo as nossas crianças, nossos adolescentes para a drogadição, vereador Cristiano, o senhor que foi policial, é policial, sabe disso, nós estamos perdendo as nossas crianças e adolescentes para o mundo do crime. E vocês, enquanto policiais, prendem as pessoas, mas o judiciário solta, porque as leis são brandas. E cada vez prendem mais. Não, vereador Caleb, cada vez prendem mais
os negros, os pobres de periferia. E os traficantes estão soltos, aliciando cada vez mais, porque esses têm dinheiro. Porque esses têm dinheiro para se soltarem da cadeia. Eles têm... O tempo está garantido, o vereador Rafael segue com a palavra. Eu tenho tempo ainda, porque não sei agora. Porque... 12 segundos. O senhor é econômetro, vereador Capitão Ramon? Acho que a nova função do senhor é econômetro. Então, o senhor pede para o... Por favor, vereador Ramon, o vereador Rafael Orador está concluindo a sua fala. Com o tempo, vereador Rafael Bueno. Porque além de capitão aposentado, deve ser econômetro. Então, colegas vereadores e vereadoras, só para concluir, colegas, eu defendo realmente que crimes hediondos têm uma punição mais severa. E isso eu sou favorável. Agora, a professora Thaís, que foi covardemente esfaqueada por alunos, foi de 13, 14 e 15 anos. E essa moção, se é o motivo de a gente discutir essa moção, é inválido a gente discutir essa moção sobre esse tema. Porque a moção é para 16 anos, e não para 13, 14 e 15, que foram os adolescentes que foram. Então, querer de forma oportunista se utilizar de uma professora Thaís, de vez de a gente fazer uma moção de apoio em solidariedade à professora, estão querendo discutir um tema que nem abrangeria esses adolescentes e crianças da escola Desores. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafael. Encerrada a discussão. Em votação. Para declarar voto, senhor presidente. Para declarar voto, vereador. Declarar voto, presidente. Senhor presidente. Para declarar voto. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito, voto. Rafael Bueno. Oportunismo e não solidariedade. Solidariedade é estar aqui constantemente debatendo investimento na educação, no esporte, no lazer, na cultura, que são direitos fundamentais garantidos na Constituição, que são defendidos por nós através das políticas públicas, que são implementados pelos nossos governos através das políticas públicas. Isso é solidariedade. Mas se utilizar de forma oportunista de uma moção que sequer abrange os estudantes que cometeram essa tentativa de homicídio, porque eu também acho que foi tentativa de homicídio, midiático e oportunista. Sem contar que é de um desrespeito. Me dá nojo ouvir os vereadores, só porque a gente tem um posicionamento político, quererem falar que a gente não é solidário à professora. Estávamos todos comovidos, quarta-feira foi um dia muito difícil. Não só para vocês, para nós também. Principalmente para nós, que somos professores e estamos dentro da sala de aula. Então não venha me falar de solidariedade enquanto você utiliza dessa moção de forma oportunista. Vamos se respeitar. E quero aqui trazer também a questão de que se a punição ela é o que vai fazer com que as pessoas não cometam crime, por que mesmo sendo o país que um dos países que mais prende, a gente ainda tem tanto crime sendo cometido? Eu não entendi o raciocínio. De fato, pode ser aqui uma falha minha, mas eu não consegui entender esse raciocínio. E eu acho sempre importante, quando a gente debate isso, entender, sim, qual que é o contexto social que faz um bandido ser bandido. Qual que é o contexto social que a gente coloca a nossa sociedade? Por que é dentro das vilas que o índice de criminalidade é maior? Por que é dentro das vilas que as pessoas apanham da polícia? Para concluir, senhor presidente, por que é dentro da vila que a UBS comprova que foi utilizado taser nas partes íntimas das mulheres? Por que é lá? Por que essa parte não se discute? É falta de cognição? É falta de compreensão? Ou é mau caratismo mesmo? Muito obrigada. Obrigado. Com a palavra para declarar voto, o vereador Caleb Garbim. Bom, eu acho que essa opção de moção está disponível no Legix de todo mundo, né? Acho que não é só no meu, deve ter nos 23. Então, fica aqui o convite à esquerda. Façam uma moção de apoio ao governo municipal, estadual e federal, para que se levante mais recursos para o contraturno escolar. A moção está aí disponível, a gente vota favorável. O senhor é favorável, vereador Iago? Bancada do PL é favorável, mais repasse para contraturno escolar? A extrema-direita, como vocês são rotulados, certamente o meu líder de bancada também. Proponham, gente. A moção existe para isso. Outra coisa, segurança pública também é garantia fundamental. Segurança pública também é garantia fundamental prevista na Constituição Federal. Não adianta a gente pensar só na metade do copo.
Olha só, mais uma questão. Foi citado o perdão. Eu sou a favor, sim, que tem a oportunidade de ser perdoado. É por isso que a Assembleia de Deus e tantas outras igrejas estão dentro dos presídios, batizando o detento, pregando o evangelho, oportunizando. Já tive, inclusive, a experiência de ir lá dentro da prisão. Presidente, por gentileza. O seu tempo está garantido, vereador, você é com a palavra. Tive a oportunidade... Tem que restituir o tempo, presidente. Agora eu vou começar a meter o regimento interno também, porque eu fiquei em silêncio ouvindo. Vou garantir seu tempo. Quando acabar, o senhor tem mais 10 segundos. É muito demagogo dizer isso, porque não vai lá para falar com o presidiário atrás da grade. Eu já estive lá. Alguém aqui conhece o CASE? A maioria que fala, que enche a boca, não conhece. Vá lá ver para ver o tratamento digno que os adolescentes recebem lá dentro. Digno. Estão tendo formação escolar lá dentro. Alguém sabe qual é a população do CASE no estado do Rio Grande do Sul? Não sabe. Vem aqui vomitar número. São cerca de 400 adolescentes que estão em regime socioeducativo no estado do Rio Grande do Sul. De 2019 para cá, caiu de 1.200 para 300. Outra coisa, vereador Rafael, me diga qual é o país no mundo que tem 7 milhões de habitantes e 3 milhões de carcerados. O senhor não sabe que não existe esse país. Esse país se chama El Salvador, que tem 6,3 milhões de pessoas e tem 110 mil encarcerados. 110 mil. Só que é demagogo vir aqui vomitar informação sem saber. E, por fim, quando o Daniel Santos fala, o vereador Daniel fala sobre a questão do funk, eu também acho. Tem funk gospel hoje, e tem gente que gosta, tem sertanejo gospel, tem música gospel, tem de todo tipo. O que está se dizendo é músicas que dizem e exaltam o crime organizado, a prática de crimes. Esse é o seu projeto, né, vereador? Do qual também compartilho um projeto semelhante aqui na casa. Então, vamos colocar as coisas no lugar e, para finalizar, senhor presidente, para finalizar... Sabe o que é interessante? Hoje está se tornando jurisprudência vir aqui dentro dessa casa dizer nós não temos competência, nós não temos competência, nós não temos competência. Eu insisto, ressarçam o dinheiro público, devolvam o dinheiro, que já foi citado em sessão aqui, e vão para casa, entrega a suplência para o próximo do partido. Não quer tomar posição, não seja político. Obrigado. Com a palavra, vereador Sandro Fantinel. Senhor presidente, eu queria fazer umas conclusões aqui e dizer para quem defendeu o contraturno escolar como solução do problema da criminalidade dos jovens, que eu gostaria que vocês visitassem todos os presídios do Brasil e vocês vissem quantas pessoas presas tem hoje com mais de 50 anos. Por quê? Porque se tiver bastante, tem 3, 4% que tem mais de 50 anos na cadeia. Esses, nenhum deles teve contraturno, senhor presidente. Nenhum deles teve contraturno. Todos estudavam de manhã e trabalhavam na roça de tarde ou na empresa ou de assistente para o pai, se ele era marceneiro ou o que ele era. Não tiveram contraturno e não viraram bandido. Contraturno não resolve o problema. O problema se resolve com punição. Contraturno, se resolvesse, a maioria dos presos hoje teria mais de 50 anos. Então isso é conversinha mole, como a gente diz. E eu aqui nunca parabenizo, nunca não, mas muito poucas vezes parabenizei o governador do estado, mas tenho que dizer que me dobro a parabenizá-lo aqui por ele tentar construir os presídios sem colocar tomada nas celas. Porque ele queria, porque os bloqueadores, como aqui falou nosso presidente, não é possível. Então ele queria fazer as celas sem tomada, para os caras não poderem ter celular. Ah, os direitos humanos caiu em cima e disse que eles iam passar frio no inverno porque não tinha uma tomada para botar um aquecedor. Então não adianta, gente. Não adianta, não tem o que fazer. A cura é trabalhar e pagar pelos erros que vocês cometem. Essa é a grande verdade. E para concluir, senhor presidente, a vereadora Esteles que continua aumentando os índices de crime, né? Por quê? Porque existe a questão que o cara chega lá e o fulano larga. Chega lá, o fulano larga. Chega lá, o fulano larga. Vocês já pensaram, para concluir bem rápido, senhor presidente, eu falei para a vereadora Estela uma vez, se eu vou na casa dela, soltar uma cobra venenosa dentro da casa dela, e a cobra morder ela, a culpa é da cobra ou é minha que soltei a cobra? A culpa não é da cobra, não. A cobra fez o instinto dela. A culpa é de quem colocou a cobra lá. Então, quem solta o criminoso tinha que pagar pelo crime que ele comete. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador Sandro Fantinel. Com a palavra, vereador Iago Morandi. Pérolas do Fantinel.
Eu acredito aqui, vereador Caleb, novamente, reiterando aqui, a gente vai passar sempre falando aqui, que é essa cultura dos jovenzinhos, pobrezinhos, coitadinhos, que fez a gente chegar até aqui. E a cultura do indúbio pro réu e tudo aquilo que a gente falou semana passada, bandidolatria. A gente teve, vereador capitão, na mesma família, 2 jovens, na mesma comunidade, salvo engano, o Complexo do Alemão. Um deles escolheu estudar e entrar para a Marinha, e o irmão dele ser o maior traficante dessa comunidade. Em 2016, a primeira medalha de ouro da Marinha veio de um rapaz que decidiu se tornar militar. Então, o meio em que ele vive não fez diferença, a família era a mesma para os dois, né? Então, é um exemplo que eu gosto de citar, eu até procurei a reportagem para ver o nome deles, mas não achei aqui na corrida, mas é um exemplo que eu cito para dizer que tem uma coisa chamada que é a liberdade das pessoas ali, que é o poder de escolha, né? Então, eu acredito que as pessoas têm, sim, a escolha para fazer e elas devem, sim, quem planta chuva, colher tempestade, né? E falando aqui de evangelho, eu vou lembrar o evangelho de Lucas, né? Com certeza, a Bíblia fala muito de perdão, mas tem uma passagem que eu gosto muito que diz: aquele que não tiver uma espada, venda sua capa e compre uma. Então, se precisar batalhar, até na Bíblia está lá reconhecendo que a gente deve lutar contra o mal, né? E batalhar contra o mal, porque senão o mal vai tomar conta de tudo, né? E eu acredito que o crime vem tomando conta desse país, como a gente já citou aqui, números e diversos. Eu vou voltar para aquela reflexão de antes. Eu não tenho certeza se daria certo reduzir, mas o que eu tenho certeza é que os últimos 30 anos sem redução não deu certo, que é onde o país se encontra. Seria isso. Do vereador Iago Morandi, com a palavra o vereador Pedro Rodrigues. Obrigado, senhor presidente. A fala da vereadora Estela me contempla muito quando ela fala que ela exige respeito, e eu compactuo muito dessa ideia. Me senti desrespeitado pela vereadora Rose aqui quando ela disse que a minha fala foi mentirosa, que eu sou mentiroso, que eu repeti aqui a fala do delegado Cavalheiro, que veio aqui e disse que em 3 meses as crianças eram soltas. Então, me senti realmente ofendido com essa falta de respeito, vamos assim dizer. E eu compactuo do respeito, com todo o respeito ao vereador Rafael. Quando cita assim gospel, se referindo a evangélicos que ouvem música e daí depois vai lá cometer crime, estupro e tal, eu acho também uma forma de desrespeito, porque quando eu faço as minhas falas, eu não costumo citar público, religiões, enfim, se é como já foi dito aqui várias vezes, se é católico, se é evangélico, se é da Umbanda, seja o que for, não importa, isso não justifica. Eu acho que não deve ser tocado nesse tipo de assunto para ofender as pessoas. Eu acho feio, realmente. E nada contra o vereador Rafael, não, me referindo à fala, que bom que se diga. E porque, pessoal, eu compactuo da seguinte ideia: é bíblico que o joio ia estar entre o trigo, seja na política, seja nas religiões, nas igrejas, seja na CBF, na polícia, em todo lugar tem. Então, assim, que cada um que cometa suas falhas, seus erros, que merece sim o perdão, como falou aqui o presidente, eu também compactuo dessa ideia, mas que pague, arque com as consequências. Nós somos livres para fazer e dizer o que nós quiser. O que nós não somos livres é das consequências. Obrigado, presidente. Voto, senhor presidente. Obrigado, vereador Pedro Rodrigues. Com a palavra, vereadora Rose Frigerio. Desculpa se eu lhe ofendi, a ideia não é ofender um vereador ou uma vereadora. Eu quis dizer que a gente está partindo de uma coisa que não é real, que não é verdadeira, porque não é. Esses 90 dias realmente é antes da sentença. Depois ele pode ficar até 9 anos, sendo 13 em regime totalmente fechado ou internado. Era 45 dias, mudou a lei e virou 90 do ECA. Mas eu queria dizer que não é que, primeiro, ninguém defende que são coitadinhos, a impunidade, que não merecem responder. Pelo contrário, fez uma tentativa de homicídio, um homicídio, seja o que for, ele tem que responder sim. Tem que ser feita a justiça. E, para isso, tem lei. Não precisa criar uma lei que está aprovada nos países, que ela só é para jogar para a mídia e para fazer aquilo que o vereador Eloy falou muito bem, que todo mundo vai gostar desse discurso, porque crimes cometidos por adolescente é o que não falta no nosso país. Agora, eu queria citar 2 dados apenas. O Japão é um dos países
mais seguro, com a menor criminalidade do mundo. E lá, a maioridade penal é 20 anos. Mas sabe o que existe lá? A tolerância zero para uso de armas. Coisa que aqui no Brasil foi totalmente liberada pelo pai do deputado autor desta PEC. Senador, que espalhou armas e nas casas. Aliás, tem criança que já cegou irmão porque pegou arma dentro de casa, porque tinha arma liberada de forma né? Naquele governo daquele presidente. Então, vamos ser sinceros com quando nós estamos falando. Outra coisa, não é a esquerda que pensa isso. São entidades como CNB, OAB, OEA, Unicef, ONU. Então, são entidades nacionais e internacionais que assinam e que fazem esta fala da minoridade, da maioridade penal. Só para concluir, a gente não pode confundir não punição com ineficiência, muitas vezes, na questão investigativa, ou com a morosidade do Poder Judiciário, que muitas vezes deixa o crime prescrever. Punidade tem que ser feita a lei. Não adianta fazer mais uma lei e não cumprir, como é típico do Brasil. Obrigado. Com a palavra, vereador Ramon Teles. Presidente, nobres colegas, a política é como uma nuvem. Você olha, ela está de um jeito. Você olha de novo, ela já mudou. Se aqui, onde é uma casa política, a gente não puder discutir sobre política, então eu já falei isso outras vezes, vamos todos para nossas casas, com as nossas famílias, que estamos perdendo tempo aqui. Talvez essa moção possa não ter resultado nenhum. Talvez não tenha resultado nenhum, mas é o nosso direito de fala. Eu fui eleito para falar. O vereador Iago Morandi foi eleito para falar. O presidente dessa casa foi eleito para falar. Nós estamos no parlamento, onde se parla. Então, se a gente não puder falar, me desculpem, nós estamos aqui realmente rasgando o dinheiro do povo. E nós estaremos aqui para falar a respeito de tudo. Se qualquer vereador aqui não gostou da moção que foi colocada, faça uma moção, traga para essa casa para discutir. Vamos discutir, vamos conversar. Aqueles que tiverem o maior número de votos, vencerá a moção. E se perder também, ele tentou, né? Nem sempre a gente vai ter a certeza da vitória. Às vezes vamos perder, mas nem por isso iremos desistir de enfrentar uma batalha. Já dizia Sun Tzu. Então, aqui, eu digo uma coisa para vocês. Para os senhores, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Presidente, 11 anos. Vereadora Daiane Mello, 11 anos eu vendia sorvete na rua. Trabalhei dos 11 até os 19 anos. Hoje estou com 32 anos. Graças a Deus, não entrei para o crime. Estudei em um colégio público. Os meus colegas, nenhum morreu em colégio público. Nenhum foi para o crime, nem foi aliciado pelo crime. Cada um tem a sua vida, uns melhores, outros mais humildes, mas cada um tem a sua vida digna. Então, o que eu falo aqui? O problema de tudo isso é que a gente não deixa nem o jovem trabalhar. O jovem quer iniciar no mercado de trabalho, não pode. E aí, para o voto, presidente. Lá na frente, nós vamos ter o resultado desse jovem que não entrou no mercado de trabalho. Às vezes, eu sei que estudar não motiva todo mundo. Para concluir, presidente. Nem todo mundo vai ser doutor. E isso é uma coisa que a gente tem feito hoje em dia, que quer que todo mundo seja doutor. A gente está esquecendo do nível técnico, do tecnólogo, para poder contribuir com a nossa sociedade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ramon. Em declaração de voto, vereador Rafael Bueno. Bom, colegas vereadores, votarei não à moção, mas, vereador Pedro Rodrigues, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, se o senhor não gostou da minha fala, o senhor fique sabendo que vai continuar ouvindo a minha fala. Por quê, vereador? Porque eu tenho a minha opinião e eu não sou contra nenhuma religião. Eu tenho minha opinião também. A gente poderia fazer uma moção contra a concessão pública dos canais televisivos, que recursos poderiam ser destinados para a construção de escolas, como concessões
que são destinados para isenções de religiões que poderiam ser destinadas para a construção de escolas. O prefeito Alceu Barbosa Velho, colegas vereadores e vereadoras, foi o primeiro prefeito na história de Caxias do Sul que mais construiu escolas de educação infantil. Foram 10 escolas, fora as de ensino médio e fora as escolas que foram reformadas. E na época que o PDT, vereador Andressa Malman, estava à frente da prefeitura, nós tivemos todas as escolas de educação infantil com contraturno escolar. E depois que ele saiu, hoje a gente não tem. Todas as escolas tinham contraturno. E a primeira escola de turno integral foi a Leonel Brizola, que inclusive foi fechada. Depois que o PDT saiu da prefeitura, as escolas foram fechadas de educação infantil no contraturno. Então, quantas crianças a gente poderia ter hoje na mão das professoras, no contraturno escolar, em projetos sociais, e hoje essas crianças estão na mão de coisas que são erradas. Então, eu acredito, e o meu ponto de vista, é que realmente temos que ter legislações mais severas em crimes hediondos. Agora, reduzir lá para o ventre da mãe a maioridade penal de nada vai adiantar. Nós só vamos aumentar a população carcerária e não vamos conseguir atingir o problema de fato. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafael. Em declaração de voto, vereadora Daiane Mello. Presidente, vereadores, votarei favorável à moção, como já falei na tribuna, e quero falar um pouquinho do que o vereador Lucas, presidente dessa casa, falou ali, que os vereadores, que temos situações em Caxias do Sul que precisamos falar. E acredito que estamos falando. E aqui eu quero deixar registrado que semana passada, logo depois do ato, inclusive, a gente falou na importância do contraturno, discordo um pouco do vereador Fantinel, centros educativos são importantes, sim, a nomeação dos 70 guardas municipais, porque isso, sim, resolveria, né, e traria uma segurança maior dentro das nossas escolas, para casos como a da professora Thaís não acontecessem. Mas a moção está aí, a gente tem que discutir a moção. Então, é obviamente que esse assunto vem à tona, mesmo as crianças não terem sido da mesma idade, mas vem à tona isso. E eu quero reforçar o que eu disse, que a criminalidade sabe que a legislação atual não pune. Então, ela se aproveita disso, dos adolescentes de 16, 17 anos para crime, sim. E a questão do voto, se as pessoas podem votar com 16 anos e decidir o futuro da cidade, do estado e do país, elas têm também, elas precisam também ter a responsabilidade pelos atos que elas cometem. Então, era isso. Vou votar favorável a essa moção, senhor presidente. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Quero registrar a presença aqui do nosso amigo Lima, da Codeca. Bem-vindo, Lima. Bom te reencontrar. Nos ajude lá a manter a cidade organizada, limpa. E também o nosso amigo suplente vereador, secretário de Habitação, Jack. Bem-vindo, secretário, sempre à nossa casa. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Voto sim, presidente. Vereador Iago vota sim. Não, vereador Daniel, desculpe. Vereador Daniel Santos vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Fantinel vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A moção 8/2025 foi aprovada por maioria dos votos, com votos contrários da vereadora Andressa Marques, Cláudio Libardi, Aloy Frisso, Estela Balardim, Rafael Bueno e Rose Frigeri, e ausência da vereadora Marisol Santos e do vereador Wagner Petrini.
Em discussão única e votação, requerimento número 39/2025, de autoria coletiva, que requer realização de sessão solene em homenagem aos 40 anos da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa de Caxias do Sul, ADCE. Entretanto, entra um pedido de adiamento por 3 dias do vereador Aldonei Santos. Aldonei Machado. Com a palavra... É que a minha mãe é Machado dos Santos, e aí eu confundi o vereador Aldonei também, que e a da Mulada. A palavra ao autor para justificar o pedido de adiamento. Presidente, ali, invocando o artigo 121, né, isso, devido à ausência da vereadora colega Marisol Santos, a gente pede o adiamento por 3 dias do requerimento número 39. Obrigado. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, presidente. Vereador Daniel Santos, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Fantinel, vota sim. Eu voto sim, senhor presidente. Vereadora Estela Balardim, vota sim. Vereador Bortola, vota sim, presidente. Bortola, vota sim. Vereador Eloy Frisso, vota sim. Vereador Cláudio Libardi, vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O pedido de adiamento foi aprovado por unanimidade, com a ausência da vereadora Marisol Santos e do vereador Wagner Petrini. Em discussão única e votação, o projeto de lei número 205/2024, contido no processo 256/2024, de autoria do vereador Alexandre Bortoluz, que denomina Via Pública Municipal do Distrito de Criúva, com o nome da Estrada Municipal Alfredo Pacheco Horn. Relator, vereador Edson da Rosa, com a palavra o relator para a leitura do parecer. É favorável, senhor presidente, ao processo número 256/2024, contendo o projeto de lei número 205/2024. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação para análise e parecer do projeto de lei supramencionado, de autoria do vereador Alexandre Prestes Bortoluz, que denomina a Via Pública Municipal do Distrito de Criúva com o nome de Estrada Municipal Alfredo Pacheco Horn. O processo vem instruído com histórico, mapa de localização, certidão de óbito e abaixo-assinado. Vale registrar que as certidões referentes à Lei nº 8.932, de 14 de abril de 2023, não foram anexas, visto que o homenageado não possui CPF e RG. Baixado, a Secretaria Municipal do Urbanismo, SMU, manifestou-se junto ao processo informando que havia em questão a ser denominada, codificada sob o número 403, no distrito de Criúva, regularizada pela Instrução Normativa 01/2007, com o nome de Estrada Municipal Alfredo Pacheco Horn. Consta na cartografia do município, conforme mapas desta secretaria. Portanto, integra o sistema viário oficial do município. Baixada a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, manifestou-se pela legalidade do projeto de lei número 205/2024. Ante ao exposto, esta Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação manifesta-se de forma favorável ao processo 256/2024, contendo o projeto de lei número 205/2024. Caxias do Sul, 25 de março de 2025, 150 anos da colonização e 135 da emancipação política. Essa é a leitura, senhor presidente, do parecer. Obrigado, vereador Edson. Em discussão... Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Bortola. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vou fazer um breve histórico aqui. A família Horn migrou para a Alemanha, da Alemanha para o Brasil, mais precisamente da cidade de Von Roth, estado de Renônia-Paladino, instalando-se na região do Rio dos Sinos. Christian Horn, que aqui chegou com 12 anos, mais tarde tornou-se caixeiro viajante, trazia ferramentas e selarias para a região de São Francisco de Paula, onde trocava essas mercadorias por terras. Começava aí a se constituir a Fazenda Horn. Nasceu Alfredo Pacheco Horn, o qual continuou a exploração das terras adquiridas com seu espírito empreendedor e à frente do seu tempo. Alfredo casou-se com Almedorina Korf Horn, com quem teve 5 filhos, dos quais 2 deles, Alceu Horn e Aldo Horn, foram subprefeitos de Criúva.
a família Orne ainda é proprietária de parte das terras que margeiam a Estrada Municipal 403, as quais, com os Orne, trouxeram grande oportunidade de desenvolvimento para a região. Pela justa homenagem, esperamos contar com a acolhida do plenário ao presente projeto no sentido de sua aprovação. E aqui, para quem vai para aqueles lados, ou é daqueles lados, né, vereador Aldonei Machado, é importante ressaltar que tem lá a placa orientando, né, para ir para o lado dos Orne. Mas não se tinha o nome específico dessa estrada municipal, que é basicamente de 11 quilômetros, essa estrada, e que, na realidade, ela abrange, em especial, por sua grande parte, as propriedades da família Orne. Então, nada mais justo do que homenagear essa família, que, inclusive os descendentes do seu Alfredo Orne, em especial o Rodrigo Nicoletti, é muito amigo meu, e ele é descendente do Alfredo Orne, então nada mais justo do que essa justa e singela homenagem. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Vereador Cláudio Libardi, eu voto sim, senhor presidente. Vereador Fantinel, voto sim, senhor sim. presidente. Vereadora Sandra Boneto, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Aldonei, vota sim. Voto sim, presidente. Vereadora Andressa Malman, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Daniel Santos, vota sim. Encerrado o registro dos votos, é encerrada a votação. O projeto de lei número 205/2024 foi aprovado por unanimidade, com a ausência da vereadora Marisol Santos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 1/2025, contido no processo 1/2025, de autoria da vereadora Marisol Santos, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Caxias do Sul o Dia Municipal da Educação Legislativa e dá outras providências. Contém emenda supressiva. Relator vereador Daniel Santos. Entretanto, entra um pedido de vistas por 3 dias do vereador Aldonei Machado. Com a palavra, o vereador Aldonei para justificar o pedido de vista. Presidente, nobres vereadores, também invoco aqui o artigo 120, né, também pedindo o adiamento desse projeto, do projeto 1, devido, né, à ausência da colega vereadora Marisol Santos. Obrigado. Obrigado, vereador. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, presidente. Vereador Aldonei, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Fantinel, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Caleb, voto vota sim. Nobre vereador presidente. Juliano, vota sim. Vereador Cláudio, vota sim. Vereador Edson, vota sim. Vereador Rafael, como vota? Vota sim, vereador Rafael. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A solicitação do pedido de vista do projeto 1/2025 foi aprovado por unanimidade dos vereadores e vereadores, com a ausência da vereadora Marisol Santos. Encerrada a ordem do dia, passemos ao grande expediente. Com a palavra, vereadora Roselane Frigeri, da tribuna. Esperar aqui. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeri. Bom dia, colegas, né? Bom dia quem nos acompanha aqui presencialmente, em casa, pelas redes também. Eu não poderia deixar de falar neste momento aqui dessa situação que ainda, e espero que por muito tempo, seja debatida nas escolas, que é a questão que aconteceu na última terça-feira, uma semana hoje, com a professora Thaís de Oliveira, que estava na escola João Desorze, uma escola que eu trabalhei em 2021 e que eu tenho muito carinho por aquela escola. Eu acho que esse debate não é também por acaso que no meu último grande expediente, que foi no dia 21 de março,
eu falei sobre esse tema da segurança, porque é assim que eu prefiro chamar, segurança nas escolas. E naquele dia, era o dia que estávamos relembrando 7 anos do assassinato, que foi encontrada a menina, né, Nayara, chegando da escola, foi sequestrada, depois assassinada, estuprada, assassinada, enfim. E eu pedia para o Poder Público Municipal, naquele dia, ações relativas à segurança nas escolas. E, de lá para cá, não faz nem 3 semanas, aconteceram muitas coisas que vêm ao encontro daquela minha fala naquele dia. E que, infelizmente, eu vou ter que reforçar aqui novamente. Primeiro, eu quero dizer que eu entrei em contato com as 2 escolas que a professora Thaís trabalha, estava trabalhando na João Desorze, mas ela lotada no Hilda Barazete, uma escola cuja comunidade inteira ficou muito preocupada, enfim, com aquela situação específica da professora. Eu estive lá na quinta-feira e as crianças ainda estavam perguntando como estava a prof, o que aconteceu, o que não aconteceu. Ficou muito comovida aquela comunidade também. Fui lá prestar o apoio, não só do meu gabinete, mas, inclusive, dizendo que a Câmara de Vereadores é um espaço que precisa ouvir as direções, precisa ouvir a comunidade escolar e que nós precisamos fazer esse debate. Também prestei solidariedade ao pai, né, aos familiares da professora, minha colega. Então, eu acho que este é o momento. Solicitei à secretária da Educação atendimento psicológico com bastante tempo, não apenas uma visita à professora ou às escolas, porque nós precisamos dar um suporte bastante grande a essa professora. Todo mundo sabe, além da questão física, que fez sua médica dizer que ela renasceu, porque foi grave, foram graves os ferimentos. A questão emocional vai ser muito maior. Eu não sei quanto tempo ela vai se recuperar para ter coragem ainda de voltar para uma sala de aula. Então, aqui, em nome da professora Thaís de Oliveira, é a minha fala hoje. Mas eu não posso dizer que não é só o Hilda e não é só o João Desorze que está comovido e preocupado com esta situação. Todas as escolas, todas as direções estão correndo esse risco. Como eu falei, eu não vou entrar aqui em detalhe aqueles adolescentes, porque isso não seria nem ético e nem prudente, mas uma coisa eu garanto: não eram situações cujo pai, cuja mãe, cuja família era permissiva no sentido de não dar limites. Pelo contrário, talvez o limite, muitas vezes, da própria dificuldade que tem nesses espaços, muitas vezes a violência, as agressões por familiares, pode gerar isso maior ainda numa escola. Mas esse tipo de aluno, esse tipo de estudante, ele está em todas as escolas. Não era um estudante com histórico, não era um estudante muito diferente do que aqueles estudantes que a gente manda sentar, e que às vezes senta, às vezes não senta, às vezes responde para a professora. Isto, o que eu quero dizer? Eu não quero amenizar a responsabilidade desses estudantes. Eu quero chamar a atenção que esse tipo de estudante nós temos em todas as escolas, e não só públicas. Muitas escolas privadas também têm. O que significa que todos os educadores, as educadoras podem estar correndo esse risco. Então, isto nós precisamos chamar a atenção. Nós precisamos dizer que quando o termo pedagogia foi criado lá na Grécia Antiga, era diferente o que o educador ou uma educadora fazia. Não era que nem agora, que uma professora tem 12, 10,
8 turmas diferentes para trabalhar durante uma semana, que às vezes tem 3 componentes. Eu tinha 3 componentes escolar muitas vezes. História, geografia, muitas vezes ensino religioso. Diferentes. Turmas que são de 30 alunos, mas que a professora vai aceitando um a mais, vai aceitando outro, e daqui a pouco está com quase 40. Essa é a realidade das escolas. Então, como disse a minha amiga aqui, no artigo do Pioneiro de sexta-feira, a Cláudia Cristina Fink, que também é professora, ela botou que esta facada é uma agressão, mas que cada vez que a sociedade se coloca contra as professoras, eu não sei se alguém lembra ou conhece, não foi da minha época de jovem, mas antigamente a professora, o padre, eram as pessoas mais valorizadas na sociedade. Hoje, o que as professoras são? Que estão lá, uma grita muito, ou a outra não tem domínio de classe, uma dá muito tema, a outra não dá tema, uma dá prova, outra não dá prova, é o tempo inteiro sendo bombardeado. Aqui na Câmara de Vereadores, eu ouço toda hora assim, a questão ambiental eu já ouvi, a Codeca tem dificuldade de separar o lixo, né, e tal, porque não se ensina mais educação ambiental nas escolas. As escolas têm que trabalhar com isso. Tudo é responsabilidade das escolas, de nós, dos professores e das professoras. E hoje, e sempre foi assim, a sala de aula não é só um lugar de ensinar aquela lista de conteúdos. Não, a gente está ali, e quem já entrou numa sala de aula, e mesmo quem não entrou, e que tem algum conhecido que confia, pergunta como que é uma sala de aula. Comigo já aconteceu N vezes, de eu estar falando algum assunto lá da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e uma aluna me dizer, prof, eu estava aqui pensando, na pandemia eu fui abusada pelo meu padrasto. Aí tu vai fazer o quê? Isso tu resolve lá fora, da porta da escola para fora, não é problema meu, aqui eu vou dar a Revolução Francesa. Não existe isso. A gente é responsável também por isso. Não é só a família que educa. Quando eu estou numa parada de ônibus, eu vejo uma ação violenta, por exemplo, eu estou sendo educada. Eu posso educar com ação e eu posso educar com omissão. Quando uma situação toda de agressão, de bullying, de seja o que for, não acontece, uma intervenção, a gente vai ser acusada de estarmos deixando passar isso. Então, as professoras estão sobrecarregadas, com seus direitos cada vez mais sendo cortados. Ninguém mais quer ser professora. Algum tempo atrás, eu dizia assim, algum tempo atrás 2, 3, 4 meses. Não vai mais ser professora. A gente só está perdendo direitos, não tem mais, não consegue mais aposentar, tem isso, tem aquilo. Agora eu vou dizer, não vai mais ter professora por isso e pelo medo que está nas escolas. Pela questão da saúde mental. E não é só das professoras. Esses meninos fizeram numa professora, esses jovens. Mas poderiam ter feito no colega. A gente já teve, eu já intervi para separar estudantes brigando. E vou dizer mais, não adianta só a área de segurança. Eu concordo, a área de segurança é fundamental nesta carta que nós elaboramos, que mais uma vez... líder para a bancada do PT. Que mais uma vez eu vou mostrar aqui, pede segurança, pede guarda, patrulha escolar, pede. Mas não é só. Detector de metal, gente, se alguém quer fazer alguma coisa, dá uma paulada numa professora, pega um lápis, uma caneta, pode machucar um colega. Tem tesoura, ou também não vai mais permitir tesoura. Ontem eu estava, mas enquanto ele está usando, pode deixar na escola, mas ele vai usar. Ontem eu estava comentando, a Isa, minha estagiária, ali comentou que numa situação uma pessoa botou aqui a tesourinha, no pescoço de um colega. Só não apertou, mas tesoura. Então, o que nós precisamos, gente? E não é a escola que está violenta. É a sociedade que está despriorizando o debate da segurança.
da não violência, e não é só com punição. São vários outros mecanismos. Depois eu continuo sua parte, vereadora Estela. Muito obrigada, vereadora Rose. Que bom falar ainda sobre esse tema, é muito necessário. Eu quero trazer, já que a gente tratou de pessoas da família, uma fala de 2023, dita por Eduardo Bolsonaro, então deputado, comparando professores a traficantes de drogas. Então, eu acho que isso mostra há quanto tempo a gente tem pessoas, inclusive no ambiente político, trabalhando em prol da desvalorização, da violência contra os professores e professoras. E, de fato, quando eu entrei no magistério, eu entrei numa turma de 40. Agora a gente vai olhar lá, as turmas de magistério, elas estão com 9, 10, 7 estudantes. E são falas e coisas como essa que estão acontecendo há muito tempo no nosso país, que vão fazendo, inclusive, a comunidade escolar entender que pode sim ser violenta com os professores, que pode sim coagir professores para que eles ajam de determinada forma. A gente está passando por um momento onde a gente tem pais ausentes, professores sobrecarregados, as comunidades virtuais, que muitas vezes os jovens, crianças e adolescentes estão envolvidas, que incentivam o ódio e a violência. E a gente tem uma lei lá de 2019, a Lei 13.935, que trata sobre a presença de psicólogos e assistentes sociais dentro da escola. Essa lei ela é muito cara para mim, foi o primeiro projeto de lei que eu apresentei em 2021 nesta casa, para que a gente tivesse a implementação, a regulamentação desta lei, porque é essencial a gente ter esse acompanhamento, porque as coisas elas não acontecem por acaso, elas não acontecem do nada. Então a gente tem uma lei federal que já indica essa necessidade e a gente precisa urgentemente da regulamentação para que a gente tenha profissionais, assistentes sociais e psicólogos acompanhando a comunidade escolar, acompanhando os pais, os professores, os estudantes, para que a gente consiga, sim, ver formas de resolver efetivamente, não apenas com punição. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Estela. Esta carta, que eu tenho tanto apego a ela, porque ela não é minha. Foi uma reunião que nós chamamos aqui em 2023 e que foi elaborada por várias entidades escolares, todas as entidades que envolvem a comunidade escolar. Ela tem 3 folhas, 2 folhas e meia, só de propostas. Porque enquanto a gente não pensar que a comunidade escolar precisa de um conjunto de medidas de várias áreas para resolver o problema da segurança, nós não vamos resolver. Enquanto nós temos famílias ou a sociedade botando responsabilidade nas professoras e nos professores de tudo que acontece, a professora não vai ser respeitada e vai dar direito a essas crianças e adolescentes fazerem isso. 2021 foi o pior ano profissional da minha vida, porque a gente tinha aula na pandemia, algumas presenciais, algumas online e algumas tinha que mandar material para casa de 10, 12, 15 folhas. Eu tinha 2 matérias para 4 turmas diferentes. Então, era professora de História e Geografia para 6º, 7º, 8º e 9º, lá no Diamantino, lá no Mário Quintana. 8 currículos, 8 coisas diferentes. Sabe o que diziam das professoras? As professoras não querem voltar para a sala de aula porque tá bom ficar em casa. 2020, que foi um inferno também, que nós íamos toda semana, tinha que separar as folhas. Não, todas as professoras correram risco. Foram os 2 anos, inclusive, que nós tivemos os avanços todos congelados por uma lei federal do governo Bolsonaro, que parece que aquele ano tu não trabalhou. Quando eu juro, duvido que teve ano pior para as professoras e para os professores do que 2020 e 2021. Aí a gente perdeu aquilo, não conta mais nada, aqueles 2 anos. É como se não tivesse feito nada para
triênios, essa série de coisas. Então, eu acho que está na hora da sociedade, sim, fazer esse debate. Está na hora da gente enxergar a escola como um espaço da sociedade. Ela não é uma coisa fora da sociedade. E agora, eu também queria colocar, ainda falando nesta questão da violência ou da segurança nas escolas, não é só na escola, é no entorno. A gente cansa de ver. Professora vai ter briga ali na saída. A gangue do Cidade Nova vai se encontrar com a gangue do Cidade Industrial, não se mete. Eu digo, mas meu Deus, aí que a gente tem que se meter, porque se a gente não tem uma patrulha escolar, e não é porque a patrulha escolar ou a guarda municipal não faz seu trabalho. Pelo contrário, assim como nós, professoras, assim como a maioria dos servidores públicos, faz muito além do que precisaria fazer. Acontece que não tem efetivo, não tem gente para fazer tudo isso. Quantas vezes a gente já falou que o poder público municipal precisa nomear guardas, precisa nomear professores, precisa nomear agentes de saúde, na área da saúde. Nós precisamos de pessoas para atender a sociedade. Agora, falando aqui de novo da segurança, eu tinha comentado com a secretária, quando eu fui falar daquela agressão que uma mãe fez à escola ali no Jadelino Ramos, em fevereiro, e eu disse, secretária, eu fiz um estudo sobre os Estados Unidos, que, aliás, é o país que mais comete crime e que mais usou todas as medidas punitivas já para os crimes. E sabe a qual que deu mais certo lá? É uma caixinha colocada na escola, onde os estudantes que têm um ambiente escolar que ele se sente bem, ele vai lá denunciar o que ele está sabendo que vai acontecer na saída da escola ou na escola. Por incrível que pareça, pode ser anônimo, né? Porque as pessoas têm medo. Por incrível que pareça, quando aconteceu isso no João Desores, o que saiu na imprensa? Eu não sei se é verdade, mas saiu na imprensa que muita gente, tanto do turno da manhã, como do turno da tarde, sabia dessa ameaça. Então, se tivesse uma caixinha, talvez, para colocar lá o que tu está sabendo, seria uma medida talvez mais eficaz do que qualquer outra. E mais, no dia seguinte encontraram 2 escolas com facas, não é por nada. É porque aí a guarda foi priorizada para fazer esse tipo de trabalho. Porque eu quero dizer para vocês, isso não deve ser tão incomum, criança ir com faca para a sala de aula. E, repito, em escola particular também acontece isso. Não é só nas escolas. A diferença é que nós, no município, chamamos a guarda, colocamos a imprensa, e as escolas privadas nem sempre fazem isso, nem sempre conseguem perceber isso. Mas também tem. Mas, para concluir, era isso que eu ia falar. Quando a gente fala de segurança, a gente fala do entorno da escola. A semana passada, eu e a vereadora Estela estivemos na escola Armindo Turra, conversamos também com a diretora da escola Vitório Rec II. Eu fui chamada também pela escola, agora até esqueci o nome, mas daqui a pouco me veio na cabeça, porque está sendo tirado o transporte escolar. Em 2 dessas escolas, a SMED voltou atrás, graças a esse movimento, e reafirmou que vai ter. Mas tinha 5, 6 estudantes em cada uma dessas escolas que não poderiam mais ir com o transporte escolar. Agora eu vou pegar só o exemplo da Armindo Turra, quem conhece. Ou o estudante atravessa a BR, que é perigoso, ou ele vai pelo mato, muitas vezes de manhã cedo, fim de tarde, com serração, escuro, por mato alto, e pode acontecer qualquer coisa, como aconteceu com a menina Nayara. Então, quando a gente fala de segurança, a gente está falando de transporte escolar também. Tudo isso é um conjunto de medidas que precisa ser vista por nós, fazer esse debate amplo, mas também pelo Poder Executivo, começando por valorizar o papel dos educadores e da comunidade escolar. Obrigado, vereadora Rose Frigeiro. E com a palavra, a vereadora Andressa Marques, da tribuna. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham também, tanto aqui quanto das redes, de casa, enfim.
Hoje eu gostaria de trazer um tema que, inclusive, foi abordado já aqui no início da sessão pelo vereador Caleb, que tem a ver com os apartamentos e os sobrados ali do Desórcio 2, né? Acho que é importante, enquanto Câmara de Vereadores, estarmos ligados nesses assuntos que afetam as pessoas da nossa cidade, até para que a gente possa pensar, enquanto poder público, o que nos cabe e o que não nos cabe fazer frente a esse tipo de situação. Primeiramente, antes de entrar diretamente nesse assunto, eu queria mostrar uma matéria que saiu no jornal de hoje, que tem a ver com a temática habitacional também, que tem o seguinte título: Prefeitura quer parceria com sindicatos para a oferta de imóveis. Então, o secretário de Habitação, José de Abreu, anunciou na sexta-feira que estariam fazendo articulação com os sindicatos, com as entidades de trabalhadores e trabalhadoras e também com as entidades patronais, para que possam se inscrever no Minha Casa Minha Vida entidades e pensar projetos para poder atender segmentos de trabalhadores e trabalhadoras na nossa cidade que não têm muitas vezes acesso à moradia de forma facilitada, adequada, acessível. Então, gostaria de parabenizar por essa atitude. Foi uma das questões que nós levantamos, inclusive, no início do nosso debate com a Secretaria de Habitação e também sobre a conferência de habitação e pré-conferência que vão acontecer na nossa cidade, que são muito importantes para a gente poder debater sobre o assunto. Entrando agora na situação do Desórcio 2, gostaria de pedir para que o Maurício possa passar o videozinho, enquanto eu falo para que os colegas possam verificar a situação, para quem não esteve lá pessoalmente, porque eu sei que vários vereadores estiveram. Relembrando a situação, né, para quem não sabe exatamente, na madrugada de terça-feira do dia 25 de março, na zona leste de Caxias, foram descobertos rachaduras em cerca de 10 casas de um condomínio e outros imóveis ao redor, totalizando 18 residências. O ocorrido, que gerou grande preocupação, fez com que o Corpo de Bombeiros interditasse os imóveis devido ao risco de desabamento. Cerca de 54 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. Por volta das 2h30 da manhã, moradores contavam ter ouvido barulhos estranhos e saíam para verificar. No entanto, o Corpo de Bombeiros só isolou a área por volta das 3h, enquanto equipes da Prefeitura foram acionadas, que chegaram por volta das 9h. Então, imaginem vocês, colegas, estarem nas suas residências, que passaram a vida inteira trabalhando para conquistar, porque nós sabemos que não é fácil ter acesso a uma casa própria, e um belo dia, numa madrugada, acontecem rachaduras nos sobrados e fazem com que as pessoas tenham que sair às pressas e deixar todos os bens. Os moradores não conseguiram retirar os seus bens dos imóveis. Vereadora Andressa, até animaizinhos acabaram ficando lá, né? E dialogando com os moradores, a gente ouviu a tristeza deles, né? Tanto de não poder mais entrar porque não tem autorização do Corpo de Bombeiros, enfim, claro, com razão, porque corre risco de desabamento. Mas pensem a agonia dessas pessoas de não poderem mais entrar nas suas residências. E aí... Uma parte, vereadora. De imediato, vereador. Bom, vereadora, sobre essa situação, primeiro eu faço um questionamento, já que nós estamos tratando sobre a Conferência Municipal de Habitação, que é um marco também aqui em Caxias, através do secretário José de Abreu. Com certeza. Eu estive lá numas residências, lá no Desvio Risso, e tem mais de 350 apartamentos que foram liberados os habites para aquelas moradias. Foram entregues os apartamentos da MRV sem o piso. Se eles vão botar um quadro na parede, caia o reboco. Entregaram sem chuveiro, estão tomando banho. Estava até poucos dias atrás tomando banho em banheiro coletivo, porque não tinha ligação de espera de água. Quem entrega o habite numa situação como essa, similar como essa? Segundo, pelo que eu ouvi relatos, né, de algumas pessoas, e eu não sei se procede, parece que tinha uma escavação de um porão ali que acabou prejudicando toda a estrutura da casa. Segundo, né, que a gente tem que analisar também, parece que foi feita a detonação para a construção do prédio do lado, que prejudicou a estrutura dessas moradias. E outra, vereadora, que a gente tem que se indignar, e é uma tristeza realmente, se fosse comigo, se fosse com a senhora, se fosse com qualquer pessoa. Mas a Caixa tem que ser responsável, porque se a Prefeitura tiver que assumir o ônus de cada situação similar a essa, não tem dinheiro que vai cobrir todas essas construtoras, né? Por exemplo, essa lá do Desvio Risso, do Parque das Rosas, que tem 350 famílias, e que está caindo tudo lá. Imagina se essas famílias começam a cobrar da secretaria, aonde que nós vamos... Então tem que cobrar da Caixa,
que libera o financiamento, libera, né, para essas famílias poderem morar lá a um preço aí que acho que eles põem farinha nessas paredes e não reboco. Com certeza. Obrigado. Vereador, o senhor trouxe algumas questões que eu ia abordar aqui na minha fala. Primeiramente, pode colocar o termo de informação, por favor, Maurício. Então, na verdade, eu já conheci algumas famílias que residiam lá anteriormente, e quando aconteceu isso, elas acabaram me contatando, obviamente que outros vereadores foram contatados, então por já ter uma vinculação com algumas lideranças, eu acabei me inteirando dessa situação, e hoje nós temos um vínculo, inclusive hoje, novamente eu irei naquela comunidade para poder conversar com o pessoal. Então nós tivemos no Ministério Público, inclusive a vereadora Daiane estava lá também, e nós somos citadas ali no termo de informação, porque justamente nós levamos algumas questões, vereador Rafael. Uma delas é sobre a necessidade de se realizar um laudo, né, por engenheiros novamente, porque o laudo que foi realizado pela prefeitura, na verdade, causou algumas questões, algumas ponderações dos moradores por ser um laudo inconclusivo, porque, na verdade, colocavam algumas possibilidades, mas não diziam que realmente tinha levado a acontecer isso, e tem uma grande hipótese, inclusive levantada pelos engenheiros da Caixa, que, na verdade, o problema foi da construção ali dos sobrados, porque mesmo que haviam as explosões em volta, as explosões só afetaram o sobrado por conta da sua má construção. Então, uma solicitação que nós fizemos, inclusive, para o Ministério Público, é que haja a realização de um novo laudo para poder compreender de fato, porque essa informação que saíram nos veículos de comunicação, por isso que eu queria pedir aqui, encarecidamente, à nossa imprensa, né, e também ao nosso prefeito, né, que, com todo o respeito que eu tenho a ele, mas acabou indo no local e foi ele a primeira pessoa a dizer que esse problema estaria sendo causado pelos moradores que estavam fazendo uma construção, mas dialogando aos vinhos dos moradores, por isso que também a gente está articulando a realização de um novo laudo, é que, na verdade, não existe construção nenhuma, vereador Rafael. Né? E outros técnicos que estiveram com a gente no local também disseram que, e está no laudo também emitido pela prefeitura, que foi um laudo feito de forma rápida, que essa problemática estaria sendo causada por um teto que fizeram numa área dos sobrados, mas é uma areazinha, enfim. Então, que, na verdade, é muito difícil, segundo outros engenheiros que foram lá, inclusive os engenheiros da Caixa, que os problemas tenham acontecido por conta de ação dos moradores. Então, nós precisamos ter responsabilidade com as informações que nós levantamos. Eu hoje não posso dizer com certeza que esse problema foi causado por conta da má construção dos locais, porque precisa de um laudo técnico para afirmar isso. E estou junto com os moradores para a gente poder ir atrás disso, para poder ter certeza, porque hoje o que está acontecendo é o seguinte: a Caixa diz que é a responsabilidade das seguradoras, as seguradoras já estão tirando o corpo fora também, dizendo que é responsabilidade da Caixa, e isso é complicado porque cada morador, cada sobrado tem uma seguradora diferente, né? Então, infelizmente, pelo que nós estamos acompanhando, e ali também tem, né, os advogados que estão acompanhando a situação, já tinham advogados lá quando a gente chegou para verificar essa situação, já lhe concedo, vereador, é que na verdade, a gente precisa responsabilizar os órgãos e responsabilizar a Caixa e, pelo que eu estou verificando, provavelmente nós vamos ter que solicitar via judicial, porque eles não estão querendo passar, né, e atender os moradores conforme os seus direitos por livre e espontânea vontade. Sua parte, vereador. Obrigado pela gentileza. Vou de encontro com o que a senhora pensa e com o que o vereador Rafael pensa, em especial porque outros debates já foram promovidos nessa cidade em relação à responsabilidade da Caixa Econômica como financiadora. Não sei se o senhor recorda daquele prédio bem grande, perto dos pavilhões da Festa da Uva, ficou muito tempo fechado. A Caixa foi condenada a acabar o prédio porque havia feito financiamento. E, obviamente, nesse caso, se há um vício oculto, não é um período determinado que a Caixa tem responsabilidade. Tem responsabilidade por todo o período. Porque aquele que é adquirente não é engenheiro, ele não tem capacidade de avaliar a viga, e ele entende que um banco do tamanho que é a Caixa Econômica Federal e tem a credibilidade, com certeza vai poder garantir a ele que o imóvel seja de qualidade. Mas, por fim, eu acho que o nosso apelo à Prefeitura deve ser na elaboração do laudo técnico, para que haja uma determinação de responsabilidade. A Prefeitura tem profissionais qualificados para isso e, com certeza, vai poder auxiliar os moradores. Obrigado pela gentileza. Obrigada, vereador. Uma declaração de líder para a bancada do PCdoB, por favor. Segue sua parte, vereadora. Vereadora Andressa Marques, em declaração de líder da bancada do PCdoB.
Vereadora Andressa, parabéns por trazer esse tema à tribuna. A gente acompanhou, então, também os moradores, tanto lá no acontecido como depois no Ministério Público, e até eles fizeram um ofício através da associação para a Prefeitura, né, fazendo alguns pedidos. E essa parte que tu traz da informação que foi vinculada na imprensa é muito importante, porque vários moradores, inclusive dos arredores, não somente dos sobrados, falaram que não houve escavação nenhuma ali, que aquela bitorneira já estava há um bom tempo e que não houve nada de obras. Inclusive, o morador que tem aquela parte ali, ele já pagou um tanto a mais para ter aquela abertura, então já existia. E a foto vinculada na imprensa representa para as pessoas que foi por causa daquela obra. Então, a gente tem que restituir a verdade, né? O que não aconteceu, segundo não só os moradores dos sobrados, mas também os moradores do entorno. E quanto à questão das responsabilidades também, a Caixa precisa imediatamente, isso eu acredito também com uma pressão do poder público, né, responder por isso, porque automaticamente ela é responsável das seguradoras, porque os moradores não fizeram contratos, eles não conversaram com as seguradoras separadamente, eles firmaram um contrato com a Caixa Econômica e, porventura, eram seguradoras diferentes. Então, acho que precisamos, sim, de uma pressão muito maior do poder público para pressionar a Caixa para ser responsabilizado a todos e esses moradores, né, terem seus imóveis restituídos de uma outra maneira, porque eles estão pagando as prestações, estão pagando IPTU, então tem todo um pagamento e eles estão lá na rua, como a gente viu. Obrigado, vereador. Exatamente, vereadora. A senhora tocou em pontos importantes. Eu peço, Maurício, para que passe o próximo vídeo, que é sobre a questão de como eles estão justamente agora. Então, acho que a primeira função que eu trago aqui esse tema é para restituir a verdade. Nós não podemos compartilhar desinformação. Em todos os lugares que eu ia, na semana passada e retrasada, eu ouvia que a culpa do que estava acontecendo eram dos próprios moradores. Então, isso, imaginem nós estarmos na situação deles e ainda ouvir que o que está acontecendo na sua casa, que é uma coisa totalmente imprevista, é por conta da sua própria culpa. E uma segunda questão, que a senhora tocou, o vereador Cláudio também, o vereador Rafael Bueno, que claro que a prefeitura ela não precisa e não deve se responsabilizar, por exemplo, pela restituição dos imóveis, porque isso aí é função da Caixa, da seguradora. Importante falar que a construtora ela faliu, então as pessoas chegaram a citar a questão da construtora, mas ela faliu, não existe mais. Então é um ente que a gente não tem nem como buscar. Mas é que a prefeitura pode, vereador Rafael, e no início da situação toda, eu percebi e vi que houve um relato para a imprensa de que a prefeitura estaria mediando com a Caixa. Ocorre que hoje os moradores não sabem dessa informação. Eles não sabem se a prefeitura continua mediando ou não, como é que está o diálogo com a Caixa. Então, nós estamos tentando, a partir também daí do Ministério Público, marcar uma conversa com a Caixa para ver em que pé que está essa situação. Porque os moradores eles não podem ficar sem respostas, né? Então, vocês podem analisar nesse vídeo, gente, tem diversas famílias que estão acampadas na frente dos sobrados e estão morando na frente dos sobrados. Uma porque alguns não têm opção, outra porque também eles têm receio dos bens que estão dentro dos sobrados, desses bens daqui a pouco serem furtados, serem roubados, né? Porque eles vão poder tirar os bens somente quando houver a questão do desmoronamento. E isso também, na semana passada, a prefeitura informou que não teria como fazer, né, essa parte de fazer com que eles conseguissem retirar os bens de dentro com o desmoronamento dos sobrados. Então, a prefeitura disse que não é da sua responsabilidade, que seria de responsabilidade da Caixa. E, de novo, nós temos, né, os órgãos jogando a responsabilidade um para o outro e a população, os moradores, mais de 50 pessoas, quase 20 famílias, estão desassistidas. Então, gostaria de pedir para a Prefeitura Municipal, claro que nós faremos isso junto com a associação que foi criada ali pelos moradores, mas seria muito melhor se a Prefeitura
Câmara, como órgão do nosso município, intermediasse com a Caixa, vereadora Daiane, pressionasse a Caixa. Nós sabemos que esse tipo de coisa só acontece com pressão. Então, o município não necessariamente precisa se responsabilizar com aquilo que não é seu, mas se ele se colocar como mediador da situação, né, já é grande coisa, vai ser de grande valia, porque hoje essas famílias estão se sentindo desassistidas, esquecidas. Já são 2 semanas sem respostas, sem assistência. Semana passada nós dialogamos, né, foi sobre isso que o vereador Caleb trouxe, a questão dos banheiros. Então, quando houve a retirada dos banheiros, pensem o pavor das famílias que estavam lá acampadas, que não iam ter nem banheiro para ir. E aí nós conversamos sexta-feira com o chefe de gabinete, com o Dornelles, pedimos para ele, junto com as famílias, encarecidamente, Dornelles, não tem como as famílias ficarem sem banheiro. E aí foi feita uma articulação com a Cruz Vermelha para que isso acontecesse, de fato. Porque... Uma parte, vereadora. Sua parte, vereador. Só para deixar registrado aqui essa preocupação, nós já vemos debatendo no grupo de WhatsApp, inclusive da base aqui do governo, isso já há 2 semanas. E esse pedido antecede a sexta-feira, tá? Isso a gente já vem bastante tempo falando. Importante. Eu mesmo cobrei por 3 vezes, o vereador Aldonei também cobrou isso, e me perdoem os demais vereadores da base, eu não estou lembrado quem mais falou. Me marca o fato de que o vereador Aldonei também cobrou isso. Então, assim, e aí ficou definido, então, essa parceria, que nós agradecemos novamente à Cruz Vermelha e ao município por intermediar isso por esses 10 dias. Ocorre que nós temos que também trazer à tona o seguinte debate. Trata-se de uma questão privada. Então, assim, a Guarda Municipal vai ficar despendendo de efetivo, de viatura, 24 horas por dia no entorno de uma questão privada? É complicado. Porque isso abre um precedente. Daqui a pouco, qualquer situação, alguém pode demandar a Guarda Municipal em torno da sua casa. Outro aspecto, de acordo com o que foi dito pelo próprio Dornelles, chefe de gabinete, chefe da Casa Civil, houve também, se colocou à disposição da população ali para que ficasse no salão paroquial, nas proximidades ali do bairro. E os moradores sinalizaram que não ficariam ali justamente porque queriam ficar acampados na rua para fazer esta pressão no que diz respeito ao banco responsável pela questão do seguro. Então precisa se registrar isso, que da parte do município houve essa tentativa, houve essa busca para que eles ficassem abrigados. Inclusive no primeiro dia, né, Tenente Cristiano Becker, salvo melhor juízo, foi inclusive levado refeições, né, para o pessoal lá. Foi colocado à disposição também roupas da própria da FAS. Fizeram no salão? Fizeram no salão as refeições, então precisa ficar consignado isso que o município tem buscado, porém também existe aquela liberdade individual de cada um de decidir se quer ir ou não estar no salão, né? Então, inclusive, a gente tem que também, perdão por estender, vereadora, mas só finalizando aqui, o Ministério Público pode, inclusive, acionar o município porque está despendendo dinheiro público para uma finalidade privada. Então, a gente tem que se atentar também com esse desdobramento jurídico que pode vir a acarretar em cima do município. Era só isso que eu gostaria de pontuar aqui. Importante, vereador Caleb, o que eu vejo de uma situação como essa, que não é uma pauta minha, do senhor ou de algum vereador exclusivamente, precisa ser uma luta de todos nós, porque a partir do momento que tem várias famílias envolvidas que estão numa situação delicada, né, que por mais que hajam diferentes percepções do que fazer, todos nós nos colocamos no lugar e são munícipes de Caxias, né, que trabalharam a vida inteira para ter acesso ao imóvel e que hoje estão passando por essa situação que é lamentável, que nós sabemos que, né, ninguém de nós aqui gostaria que eles estivessem passando. O que eu penso sobre esses elementos que o senhor colocou? E acho que sim, houve ali uma iniciativa do município, né, em relação a algumas questões, mas quando há perda de moradias, as pessoas passam a, por exemplo, ter que ficar na rua, né? Muitos estão em casas de familiares, que daí tem familiares que conseguem atender. Aí já é interesse público a partir do momento que as pessoas estão sem casa, né? E aí podem acontecer ali outras tragédias, porque se cair, os sobrados podem ir para cima dos prédios, né? As pessoas podem perder seus imóveis, por exemplo. Eu não consigo julgar as famílias por estarem lá na frente porque elas têm medo que seus bens sejam roubados. E é tudo que elas conseguiram conquistar. Como é que elas vão fazer para comprar aquilo tudo de novo se elas são pessoas que recebem um salário, né, básico e que já estavam contando, né, com aquela realidade e hoje é uma nova realidade. Então, a partir do momento que há ali a sua casa, a sua moradia afetada, que as pessoas têm que ficar na rua, que acontece uma situação, um acidente, uma situação grave como essa, que na verdade não é necessariamente isso, uma coisa premeditada, é algo que aconteceu a partir de vários fatores, a gente precisa, enquanto poder público, sim, prestar um apoio, prestar solidariedade, mas também articular ações para que as pessoas possam ficar o máximo de acolhidas e
com um certo suporte possível, justamente porque são mais de 50 pessoas, né, 20 famílias que estão nessa situação. Então, eu acho que nós, enquanto poder público, precisamos pensar muito. Acho que é uma linha tênue entre essa questão do interesse público, do interesse privado, porque essa situação, no meu ponto de vista, ela já passou do interesse privado. Hoje ela é o interesse público, sim, e nós precisamos se atender para poder prestar o maior suporte possível para essas famílias. Então, nós estaremos acompanhando, né? Pedimos que o Executivo Municipal faça o seu papel de mediar com a Caixa e com os órgãos, nos ajude nessa questão, ajudem os moradores que nesse momento estão desesperados, pensando no seu futuro, né? Estão sem casa, sem imóveis, enfim, e nós precisamos fazer o máximo para que eles fiquem, né, para que eles tenham seus direitos assegurados. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Andressa Marques. Uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Andressa Malman. Invoco o artigo 104 para prorrogar a sessão até o final do grande expediente. Em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Andressa Marques, como vota? Vereadora Andressa Marques vota sim. Vereador Edson da Rosa, como vota? Juliano. Vereador Cristiano Becker, querido, como vota? Vereador Rafael Bueno, como vota? Vota não. Juliano Valim, como vota? Voto sim, presidente. Vereador Juliano Valim vota sim. Vereador... encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A prorrogação da sessão até o final do grande expediente foi aprovado por maioria, com votos contrários da vereadora Estela Balardim e Rafael Bueno, e ausentes vereador Eloy Frício, Marisol Santos, Sandra Boneto, Sandro Fantinel e Wagner Petrini. Em declaração de líder da tribuna, vereador Rafael Bueno, bancada do PDT. Obrigado, presidente, colegas vereadores. Nós estamos numa semana, presidente, que Caxias do Sul, mesmo, e eu acho que até é importante que estamos, né, num processo aí que está vindo outra estação, está chovendo bastante, porque é bem nesse período que a gente sente as calamidades que acontecem, principalmente na nossa cidade. Nós crescemos, Caxias do Sul tem construído prédios, tem construído pavilhões e a gente não vê obras de infraestrutura na mesma proporcionalidade. São pessoas construindo torres embaixo da canalização, em cima, desculpa, vereador Ramon, que bom que o senhor estava atento à minha fala. Obrigado. Agora, parabenizo o senhor. E agradeço. E tem causado diversos transtornos. Eu dou exemplo de um local, inclusive aonde o prefeito de lá mora, que é aqui nas Torres, ao lado da Danceteria Libertar. Foram construídas 4 torres. E o nosso bairro Cristo Redentor, uma antiga vila operária, com cano que não dá a vazão de água necessária nos dias normais, imagina então quando chove. E nós vivemos há mais de 2 décadas com alagamentos constantes que vitimizam diversas famílias que perdem todos os seus imóveis. Tem muitas casas que estão fantasmas lá, que as pessoas abandonaram, cansaram de ver, né, seus imóveis alagados no Cristo Redentor e também na Vila Ipiranga. Foram mais de 20 anos de cobranças, desde quando eu era presidente do bairro, e nos meus 3 mandatos de vereadores, e agora, então, de vereador, e nesse 4º mandato nós temos a alegria de comemorar, junto com a comunidade, nesta quinta-feira, o lançamento de um grande pacote de obras que o prefeito Adiló, eu tenho certeza que vai minimizar 90% dos problemas de alagamento da nossa cidade. Vários bairros da nossa cidade serão contemplados.
Mais de 35 bairros já estão contemplados nesse pacote de obras. É um grande pacote de 180 milhões de reais, 80 milhões da Secretaria 100 milhões da Secretaria de Obras e 80 milhões do SAMAI. Então, somando os dois pacotes, 180 milhões. 80 milhões do SAMAI, aonde serão recursos próprios, vereador Eloy Frisso. O senhor que foi diretor do SAMAI. E quando a gente vota, e muitas pessoas questionam para que taxa de esgoto se aqui não tem a rede de esgoto. É para isso, é para fazer um caixa para posteriormente fazer investimento. Então, nesta quinta-feira... Uma parte, vereador. Então, nesta quinta-feira, às 19 horas, estamos convidando toda a população a se fazer presente, principalmente as lideranças comunitárias da nossa cidade. Lá no Fogo de Chão, local, né, que será, vereador Iaco, que será um local para acolher a comunidade. Teremos também um baile lá, comemoração, né, onde o prefeito, então, Adiló, fará o lançamento desse pacote de obras, que eu tenho certeza que será sanado mais de 90% dos problemas. Serão 3 pacotes de obras que serão feitos em 3 momentos. Uma em maio, que será feita a licitação. Provavelmente as obras iniciarão no mês de agosto, desse primeiro pacote. O segundo no mês de setembro deste ano, início em janeiro. E depois, em fevereiro do ano que vem, né, o início do terceiro pacote. Eu fico feliz que está tendo essa sinergia com o SAMAI e a Secretaria de Obras. Quero parabenizar o diretor do SAMAI, também o nosso secretário de Obras, o nosso vereador, Lucas Suzin, que tem feito um excelente trabalho junto com os servidores, todos engenheiros. Mesmo a equipe enxuta da Secretaria de Obras de Engenheiros conseguiram, então, fazer esse pacotão aí, que é o maior pacote de obras na história de infraestrutura, de saneamento de Caxias do Sul. Nunca se viu tantas obras num único pacote sendo lançado, vereadora Daiane. O meu bairro, a minha região, Cristo Redentor, será contemplada como a obra da senhora, como uma obra lá no bairro Fátima, que a senhora tanto cobrou. Como todos os vereadores cobraram diversas obras em muitos bairros da nossa cidade, serão contemplados, e nós teremos mais de 90% dos problemas de alagamento sendo sanados com esse pacote de obras que será lançado na quinta-feira. Essa é a parte, vereadora Daiane. Vereador Rafael, parabéns por trazer esse convite à população, que é muito importante, né? Obras em diversos bairros da nossa cidade, e é isso que a população clama há tanto tempo, principalmente falando da questão de alagamentos, né? A gente tem um alagamento crônico lá no bairro Fátima, onde o prefeito, quando era secretário de obras, fez a canalização, trocou toda a tubulação da Caetano Melo Filho até a questão ali da Renato Delmese, no Vermelho Car, mas faltou a outra parte. E ali os moradores, esquina da Caetano Melo Filho com a Avelino Antônio de Souza, que dá ali no Instituto Técnico, sofrem há muito tempo com qualquer chuva. Eles perdem tudo dentro de casa. Essa é uma demanda antiga e que vai ser colocada agora, está dentro do pacote de obras, e a gente fica muito feliz. Estaremos lá na quinta-feira, às 19h30, para parabenizar a Prefeitura e o SAMAI por entenderem a prioridade. Conversei com o prefeito Adiló no início da... Já tínhamos falado em outros anos, mas agora, quando assumi como vereadora, ainda em janeiro, sentei com ele e falei da questão da Caetano Melo Filho, e ele disse que eu poderia ficar tranquila que ela estaria no pacote de obras que seria lançado, e agora sim vamos parabenizar a Prefeitura na questão das obras, porque essas obras de alagamento afetam as pessoas no seu dia a dia, ainda mais falando da cidade de Caxias do Sul, aqui na Serra. Obrigada, vereador. Obrigado, vereador. Vereador Frisso. Vereador Rafael, obrigado pela parte. Eu quero dizer ao senhor que eu fico muito feliz de lá atrás, no governo Pepe, fizemos uma grande discussão nessa casa, envolvendo todas as bancadas, e conseguimos implementar, então, lá a tarifa de esgoto. Tá? E, a partir daí, foram construídas 10 grandes estações de tratamento de esgoto. Tá? Então, a Caxias hoje é referência a nível de Brasil, com capacidade hoje de tratar quase 80% dos seus esgotos. Ainda falta muito, porque o pessoal tem que fazer as redes, né? As estações estão prontas, aguardando lá que o esgoto chegue. O separador absoluto, quando se ligar na rede, né, esse esgoto todo vai ir para o tratamento.
E lá no governo Alceu, quando eu entrei no SAMAI, eu peguei o SAMAI com uma projeção de um déficit orçamentário de 20 milhões no final do ano. Tá? E, graças a uma articulação forte internamente dentro do SAMAI, criamos as condições de recuperar financeiramente o SAMAI. Chegamos, ao final da minha gestão, com quase 100 milhões em caixa. Tá? E depois, durante os 3 anos do governo Guerra, praticamente não fizeram obra nenhuma e foi acumulando valores lá, né? Então, hoje o SAMAI conseguiu ter valores superiores a 300 milhões aplicados. Eu acho que é correto o governo se utilizar desses 80 milhões, tá? Mas eu alerto o SAMAI que tem obras importantíssimas que o SAMAI tem que fazer, especialmente agora nessa discussão da legislação de águas, que o SAMAI tem que desapropriar áreas específicas para a futura represa do Piaí, para a futura represa da Mulada, do Sepultura, né? Se antecipar enquanto tem recurso em caixa, né? Enquanto as terras forem baratas, né? Tudo legalmente, sem problema nenhum, mas o SAMAI tem que usar esse recurso para aquilo que é sua atividade principal. E, na medida do possível, auxiliar o município, principalmente na questão pluvial, né? Por conta de que hoje o SAMAI utiliza a rede pluvial, né? Nós, em Caxias, aqui adotamos o sistema de esgoto misto, onde tu utiliza o separador absoluto, que capta o esgoto específico, aquele tubo que todo mundo conhece, alaranjado, e usa a rede pluvial também para captar, principalmente na parte velha da cidade, a partir do plano diretor, todos os novos loteamentos têm separador absoluto. A parte antiga da cidade, o lançamento, principalmente nas fossas que se esgotam, né, é lançado diretamente no pluvial. É só dar 10 dias de sol, vai numa boca de lobo para tu entender, né? Por que tem que continuar essas obras de colocação do separador absoluto. Mas cumprimentos ao governo, é uma obra gigantesca, né? Tomara que dê tudo certo, né? Que essas obras sejam ampliadas. E ficamos aguardando, né, aquela que é fundamental, a construção dos novos 5 piscinões, né? Esse sim dialogam com a questão da proteção da cidade contra os grandes temporais, chuvas e assim por diante. Obrigado, vereador. Deixei o senhor falar, porque o senhor é a pessoa que mais tem propriedade aqui para falar sobre esse assunto, enquanto o diretor do SAMAI. Mas, para concluir, presidente, isso é uma obra que vai contemplar os problemas de Caxias do Sul, serão resolvidos, eu tenho certeza. Parabenizar o prefeito, o vice, Néspulo, os servidores da Secretaria de Obras, o diretor do SAMAI, o secretário de Obras, e dizer que Caxias do Sul se transformará num grande canteiro de obras. Por isso, a importância de ter informação para os nossos moradores. Porque daqui a pouco obras importantes, presidente, se tornarão em problemas. Então, por isso que é preciso as pessoas terem paciência, mas principalmente a prefeitura está informando os moradores quando iniciarem as obras, aqui terão obras, vocês serão impactados, para não ser algo que pode vir a prejudicar o andamento das obras e também a população ficar criticando algo que é tão bom. Porque só quem sofre com alagamento, perde o seu imóvel, é que sabe, né, a tristeza que é. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafael. Eu passo os trabalhos para a vereadora Andressa Marques. Vamos em representação, eu, vereadora Andressa Malmassi, que solicita ao vereador Cristiano Becker que assuma a DOC a primeira secretaria da nossa mesa. Com a palavra, a bancada do PL. Vereadora Daiane Mello. Vereadora Daiane Mello, da tribuna. Uma parte, vereadora. Lá. Senhora presidente, senhores vereadores que ainda nos acompanham por aqui, pessoal que nos assiste em casa, eu quero relatar algumas coisas que eu ia falar até no pequeno expediente, mas por a gente não ter, eu vou ter que trazer aqui. Uma delas é a questão que aconteceu ontem, lá na UBS do bairro Fátima, por volta das 7h10 da manhã, um senhor que estava na fila aguardando o
o exame laboratorial, teve um desmaio, né? E foi atendido pelos populares. E os relatos que chegaram até nós é que existiam pessoas dentro da UBS, né, da questão, e não atenderam essa pessoa. E a gente foi atrás da informação, porque eu não gosto de ser leviana nas informações. A gente mostrou a nossa indignação, porque os servidores que estavam ali dentro informaram as pessoas que eram para ligar para o SAMU, ao invés de ligarem. Na verdade, eu nem cobro a questão do atendimento em si, mas se eles atenderem um técnico de enfermagem, uma enfermeira, elas têm maior conhecimento até mesmo para falar com o SAMU numa situação dessas. E a Secretaria da Saúde me informou, então, que teria apenas uma higienizadora no local, e depois somente que chegou a técnica de enfermagem. Como eu não gosto de informação pela metade, muitas pessoas tinham falado comigo, inclusive que estavam na fila, e eu fui atrás dessas pessoas para conversar com elas. E a gente detectou que não tinha somente a higienizadora, porque inclusive nos vídeos tem uma outra pessoa de jaleco branco dentro da UBS. Então, e para muitas pessoas, inclusive da família do senhor que caiu, diz que tinham 3 pessoas dentro da UBS. Então, isso é grave. E ao colocar isso na rede social, tanto eu quanto o vereador Iago, o que a gente tem para falar para vocês é que os relatos são muito maiores. As pessoas, nenhuma das pessoas que comentaram lá disseram assim, a saúde está boa. A saúde não tem problema, aqui nessa UBS está tudo ok. Infelizmente, na nossa cidade, todos os relatos são de problemas em UBS. E aqui eu quero falar especificamente da do Fátima. A gente tem muita reclamação da UBS do bairro Fátima, que as pessoas se adonaram daquela UBS, as pessoas que trabalham lá, e isso, infelizmente, porque a gente precisa dos atendimentos. E uma outra situação que eu trago é a questão do Agenda Mais, que, infelizmente, não funciona na nossa cidade. A gente vem com alegria anunciar mais UBSs que atendam pelo Agenda Mais, porém, as pessoas tentam contato e não conseguem. Todos os dias, as pessoas tentam ligar e ficam horas. Tem gravação das pessoas tentando contato com o Agenda Mais e não conseguem uma consulta. Seu à parte, vereador Iago. Obrigado, parabéns por ser combativa desse jeito, que é ainda mais numa região que tem um apreço enorme pelo teu trabalho, vereador. Eu tenho sempre... Não canso de falar o quanto tenho orgulho de ter conhecido o teu mandato aqui dentro, a forma que tu trabalha. Eu vejo o sangue no olho e vejo o quanto tu se doa para aquela comunidade. Então, aqui meus parabéns. Dando só o meu assunto aqui, a minha parte não é sobre essa questão, mas é só fazendo um pequeno adendo sobre isso. Como eu falei em vídeo essa semana, né, se tornou normal as filas pela manhã, onde tem idoso tomando água na cabeça e tomando chuva, e se tem sol, eles levam sol na cabeça, 4, 5 horas da manhã. Se tornou normal. Isso aí é falta de gestão, falta de secretário atuante, o secretário, para mim, é incompetente, a adjunta também, eu já não canso de falar aqui. Isso aí, eles não copiam modelos que deram certo, demoram para responder a gente no WhatsApp, ficam brabinho, depois a gente faz vídeo, eles acham ruim, e assim vai continuar. Eu estou achando que a gente está fazendo pouco vídeo, tem que mostrar muito mais. E a partir da semana que vem, a gente vai estar fiscalizando muito mais as UBS, muito mais a Codeca, muito mais as escolas municipais, porque é um governo que não sabe lidar com oposição. Mas deveria ser atuante, porque a oposição deixa o governo mais forte. Mas não era sobre isso que eu ia falar. Fazendo um bem rápido aqui, de maneira rápida, levantando o tema que a vereadora Andressa trouxe, que é a questão dos sobrados. Ela esteve envolvida lá, nós também ali, vários vereadores se debruçaram sobre esse tema. Aqui indo um pouco contra o que o vereador Caleb falou, que não tem muito o que fazer, que é questão do setor privado, né, e da vida das pessoas ali, e o que o poder público não tem muito o que fazer. Lá em São Sebastião, a cidade em São Paulo, foi 100 vezes pior o que aconteceu com as casas lá, e as casas desmoronaram. Sabe o que aconteceu? O governador Tarcísio ligou para o prefeito e de imediato mandou, a primeira coisa, ligou para o comandante do exército lá daquela cidade, mandou o exército ajudar as pessoas e dar assistência para as pessoas. Então botou o exército trabalhar. Isso já é uma grande coisa que pode ser feita. Segunda coisa, fez uma reunião com a hotelaria daquela região e de imediato colocou as pessoas em pousadas e hotéis daquela região para não deixar ninguém na chuva e nem no sol. Então aquela parceria público-privada que, se o prefeito não tem condição de fazer, não tem o network o bastante, não conhece tão bem a hotelaria da sua cidade para oferecer talvez para as pessoas como o governador Tarcísio fez, é porque ele é fraco, porque ele é incompetente.
E a declaração aqui, só lendo bem rapidinho sobre esse tema, a declaração do Tarcísio é uma maneira de ganhar fôlego, ganhar tempo e dar uma esperança, uma perspectiva para as pessoas que querem uma direção. Então, assim, foi o que eles fizeram lá naquela região. Eu acho que aqui era uma das coisas que poderia ser feito, mas vale muito mais a pena tirar o time de campo, dizer que não é com ele e, mais uma vez, jogar a culpa para outros, como ele vem fazendo diretamente. É isso, vereador Iago. Eu acredito que a gente está tornando normal o que é anormal, né? Não pode ser normal as pessoas na fila da UBS. A gente não pode dizer, tem que ir às 4 horas da manhã, senão não se consegue ficha. Não tem prioridade, porque lá na fila da UBS, como é urgência e emergência, todo mundo vira prioridade. E daí não tem as prioridades. E a gente fala isso com conhecimento de causa. A gente foi na UBS do Esplanada, na UBS do Jardim Eldorado, do próprio Fátima, em horários, conversar com a população e também com as gerentes das UBSs para verificar possíveis soluções que possam ter para essas coisas. Agora eu recebi uma resposta de alguém que está solicitando uma ressonância de 2023. Ela não tem prioridade. Isso dito pela direção da Secretaria da Saúde. Ela não tem prioridade. Nós estamos atendendo 2022 ainda. Gente, a gente está em 2025. A gente precisa olhar para a saúde com a prioridade que ela tem. E não apenas com o olhar de campanha eleitoral, que está tudo bem, está tudo certo, está tudo sendo feito. Seu à parte, vereador Libardi. Obrigado pela gentileza. A senhora sabe que tinha um lugar que eu cheguei vereador. Cheguei a fazer um voto de congratulação aqui ao responsável pela organização da UBS de Galópolis. Porque eu fui na UBS, estava funcionando, acabou faltando luz no local, imediatamente a secretaria foi recolher as vacinas, que tem um valor significativo, era mais de R$20 mil de vacina. Fiquei surpreso que ele foi afastado depois que eu fiz o voto de congratulação e funcionava. A UBS não tinha fila. Eu procurei o líder do governo, procurei também o secretário para que houvesse a manutenção dele, porque a UBS funcionava. Chego aqui, parabenizo, a senhora imagina. E me preocupa mesmo que eu me sinto profundamente culpado. Se não funcionar, eu me sinto corresponsável, que talvez se eu não tivesse falado nada, ele ainda fosse o coordenador. São essas preocupações que eu tenho. Parabenizar a senhora pelo tema e, obviamente, tem coisa que funciona. E mais do que cobrar que a gente arrume aquilo que não funciona, eu queria reiterar minha preocupação de manter aquilo que funciona. Obrigado. É isso aí, vereador Libardi. Vamos manter as pessoas que estão fazendo bem e fazendo o seu trabalho, né? E eu relatei tudo isso que eu recebi dos familiares e das pessoas que estavam presentes na unidade básica de saúde. Relatei para o diretor da Secretaria da Saúde e ele me disse que isso vai ser apurado, inclusive com os pontos. E assim eu espero, porque a cobrança ela não é vazia. Eu não vim aqui para falar mal da Secretaria simples só e sair daqui e está tudo certo. Não, é para realmente melhorar o atendimento. Porque é isso que a gente quer. A gente quer uma cidade melhor, que a saúde funcione. Então, eu relatei esse problema e quando ele me disse, tinha só a higienizadora, eu disse, tem essas situações. Tem essas situações aqui. Ele disse, não, vai ser apurado, vereadora, pode ficar tranquila. Disse, então, tá bom, eu aguardo essas apurações, inclusive do ponto das pessoas que já estavam dentro da UBS. Meu tempo aqui vai ficar muito curto, porque hoje só a declaração de líder. Seu à parte, vereador Ramon, bem rapidinho. Vereadora Dani Mello, parabéns por ter trazido. Todo mundo aqui me chama de Ramon, né? Eu vou ter que mudar meu nome político lá para Ramon. Capitão Ramon. Obrigado. Vamos lá. Para ficar claro aqui, são 38 mil pessoas que viram o meu vídeo. 337 pessoas encaminharam. 248 comentários, 2.137 curtidas em relação ao ambulatório do Pompeia. Mas não é só coisa ruim. Eu vou parabenizar. Ontem eu liguei para o Gustavo, do Ideias. Parabenizar ele porque ele foi lá na UPA Zona Norte às 10 da noite para corrigir uma questão de erro do sistema. Então aqui a gente faz a crítica, mas também faz o elogio. E parabéns por isso. A fila estava desde as 2 da tarde, das 14 horas. Aí um seguidor me mandou mensagem. Tem gente desde as 14 horas esperando. Imediatamente mandei mensagem para o Gustavo. O Gustavo foi lá pessoalmente, realmente tinha um erro de sistema e aí ele realinhou a fila. Obrigado. É isso, capitão Ramon, mas aqui eu reafirmo, finalizando para finalizar a minha declaração de líder aqui em nome do PL, é a questão até mesmo da falta de fiscalização da Secretaria da Saúde nas nossas UPAs, né? A gente relata os problemas, eu relatei problema acontecendo no domingo de noite, eles me responderam na segunda de manhã.
Daí não dá, né? A gente tem que ter uma fiscalização efetiva da Secretaria da Saúde. Eu tinha mais assunto, mas hoje, pelo Declaração tempo, era de líder isso. do Republicanos. Em declaração de líder, Partido Republicanos, vereador Daniel Santos, da tribuna. Pessoal, primeiro, complementando essa informação que a senhora solicitou sobre o ponto, eu já tenho. E nenhum dos funcionários da saúde, depois eu vou lhe encaminhar o ponto, nenhum deles estavam no horário onde foi citado. E não foi às 7h10 que aconteceu, porque às 7h07 foi quando foi chamado o SAMU. E foi as profissionais de saúde que chegaram lá. E depois, às 7h20, quando chegou a técnica de enfermagem, que ela desceu para fazer, saiu para fazer o atendimento a esse senhor que ainda estava lá. Inclusive, ela foi hostilizada quando foi prestar esse atendimento. Então, já tenho os pontos e eu lhe passo depois sobre isso. Eu quero fazer aqui eu vou fazer uma solicitação à Secretaria de Educação. O senhor professor Saulo Velasco, ele está em hora extra na Escola Guerino Zugno, nas partes da manhã. No entanto, ele está nas redes sociais da Câmara de Vereadores fazendo comentários críticos. A crítica é o de menos, porque todos nós aqui estamos sujeitos a críticas, né? Isso é o de menos. Mas em horário de hora extra ele está fazendo comentários nos canais de comunicação aqui em relação ao nosso posicionamento político. Nada contra isso, mas em relação às horas extras, né, que ele está recebendo e fazendo comentário. Eu quero... Como? Muito. Outra coisa que eu quero falar aqui, que, sabe, de novo, pessoal, não me incomoda nada a relação às críticas, isso fazem parte, e como eu falei num vídeo que eu fiz ontem, a oposição, ela norteia qualquer governo. Mas a desinformação é algo que eu acho que é o que mais tem me incomodado. Não, acho que nem é o fato de buscar a informação, mas é saber que é uma desinformação e mesmo assim joga nas redes sociais. E aí eu falo em relação... Saiu ontem na Rádio Caxias, de novo, o assunto do trem. O trem vai ser histórico, já é histórico, vai ser mais histórico ainda, né? Presidente do Conselho de Cultura de Caxias do Sul questiona investimento em locomotiva e retorno financeiro para o município. A Rádio Caxias ouviu nesta segunda-feira, dia 7, o ativista cultural e presidente da Comissão Municipal de Cultura, Robson Boeira, sobre a vinda da locomotiva histórica para a cidade. Conforme Boeira, o órgão não foi consultado ou comunicado pela Prefeitura da compra da relíquia. A notícia foi recebida pela divulgação da imprensa. O presidente não descarta que faltou comunicação por parte da administração municipal. Além disso, considera que os procedimentos para a aquisição da locomotiva foram muito rápidos. E aí segue um TG. Mais uma vez, o município não comprou locomotiva. Ele não fez compra da locomotiva. Ele não vai ter custos para transportar a locomotiva. O custo, o teto que se estima que vá chegar é de R$ 509 mil. É o teto que pode ser investido. Do custos de reparo da universidade onde ela está. É isso. E o custo de restauro dela, não para usar, para andar, mas o restauro histórico, não vai sair dos cofres do município ou vai ser tirado de qualquer outra pasta para fazer esse reparo. Então, mais uma vez... Permite uma pequena parte, vereador? Pode, por favor, vereador. Olha, eu tenho muito carinho e muito respeito pelo Robson Boeira. Sem dúvida nenhuma, é um sujeito que dignifica a cultura de Caxias, todo mundo o conhece, toca gaita a ponto como ninguém, tá? Se apresenta com artistas do Brasil inteiro e hoje está à frente do Conselho Municipal de Cultura. Mas, com todo respeito ao Robson, acho que foi muito infeliz na fala dele hoje na Rádio Caxias, né? Absolutamente pautado por não sei quem, tá? Pautado por não sei quem. Eu continuo insistindo que a vinda desse trem para Caxias será um marco nesse ano dos 150 anos da colonização. Vai ser um diferencial fantástico do ponto de vista não só turístico, mas cultural, inclusive, tá? Porque a fala do Robson diz o seguinte, que esse recurso deveria ser utilizado da compra do trem, que não tem trem, não estamos comprando trem nenhum, né?
na cultura. Eu defendo a cultura e quanto mais recursos tiver na cultura, melhor. Mas, de fato, acho que foi precipitada a fala do Robson, repetindo, meu líder, com todo o respeito que tenho pela inserção política, artista e cultural que o Robson representa na nossa cidade, sem dúvida nenhuma, é uma figura fantástica em Caxias do Sul. Obrigado, vereador. Sua parte, vereador. Desculpa, eu não sabia que o senhor tinha... Esqueci que o senhor tinha pedido a parte. Não, ali onde o senhor fala, vereador, nenhum deles estava lá e tal, por não ter... não ter nenhum profissional ali. A questão não é essa, a questão que a gente vê, a preocupação é esse negócio de normalizar o pessoal chegar de madrugada para ser atendido. E se nenhum profissional de saúde estava ali, pior ainda. E eu tive informações que a pessoa estava ali para fazer um exame de sangue, isso daí, mais ou menos. Então a pessoa às vezes está sem comer, porque ela vai fazer um exame, por exemplo, tirar sangue e está ali na fila, no sol, ou na chuva, ou de madrugada. Então esse é o problema. Se não tem ninguém lá para receber eles, pior ainda se não tem um profissional quando eles chegam. Era para mim, na minha humilde opinião, eles chegar e já está o posto de saúde, a UBS, funcionando normal. E a questão do trem, mesmo que não tenha valor nenhum, voltando a esse debate, tempo é dinheiro, energia é dinheiro. Quando o prefeito perde tempo indo lá na Ubra, e daí cada um tem um ponto de vista, ou falando desse assunto, ou falando de trazer locomotiva, e mesmo assim tem gente morrendo por questões de leito. Até parece meio populista esse meu discurso, mas tem gente morrendo. Eu mostro meu direct ali, tem gente morrendo sem leito. Então, energia que ele depositar nisso, só o debate aqui dentro da casa, só uma reunião que ele fizer com o secretário, só essa energia que eles depositaram, para mim já é perca de tempo e de dinheiro para a questão do município. Então, seria isso sobre a questão do trem, mesmo que não tivesse dinheiro. Vereador Iagson, eu acho que se algum eleitor vier lhe procurar aqui às 7 horas da manhã, vai lhe encontrar aqui. Todo mundo tem seu horário de início de trabalho e é assim em qualquer local. Então, não é errado acontecer, quer dizer, é errado, claro, ninguém quer que alguém passe mal, mas não é um erro não ter o profissional lá antes do horário dele de trabalho. Então, isso não pode querer justificar ou querer atacar os profissionais, mas sim, são duas coisas diferentes. Uma coisa são as filas, outra coisa é querer culpar os profissionais por eles não estarem lá, sendo que não era o horário de trabalho. Todo mundo tem esse horário e isso acontece, enfim. Duas coisas são diferentes. Não querer justificar a questão do trem por questão da saúde. Não se tirou dinheiro da saúde. Inclusive, aí quando se discute a questão de repasse de outras pastas para a saúde, também é atacado. Sendo que o município já investe acima do que é exigido por lei na saúde. Claro, tem que se aperfeiçoar as metodologias como são feitas as coisas. Mas não vamos misturar as coisas e querer culpar os profissionais que não estarem lá, sendo que aconteceu antes do horário de trabalho dele. Sua parte... Estou dando parte para ver toda a oposição aí, cara. Eu sou um pai, né, cara? Tá louco. Recebo os trabalhos da vereadora Andressa. Rapidamente, vereador Daniel, só porque eu não entrando no mérito das discussões entre o senhor e o professor Saulo Velasco, mas só para dizer que ele está no momento de folga na parte da manhã, então ele está acompanhando como cidadão caxiense e não como professor em hora extra. Enfim, ele também tem direito à ampliação da carga horária por precisarem dele em outras escolas. Então, só gostaria de esclarecer essa informação que o senhor trouxe agora. Obrigada. Obrigado. Então, Restituo os trabalhos à presidente Andressa. Perfeito. Vamos continuar monitorando independente disso, né? Então, era isso, pessoal. Só para deixar alguns pontos, mas o principal é a questão do horário dos profissionais de saúde, vereadora Daiane, que já recebi, eu lhe passo, né? E quem não estava, justamente era por questão de atestado ou algum outro compromisso justificado. E também a questão do trem ali, só para pontuar, mais uma vez, que foi debatido por longo tempo aqui e que não teve custo nenhum. Obrigado. Uma parte, vereador. Tem tempo ainda. Sua parte, vereadora. Vereador Daniel, claro que eu quero essas informações, mas a Secretaria da Saúde ela não pode ser seletiva, fornecer informações somente para o líder de governo, né? A gente solicitou ontem ainda, eu esperava no mínimo que chegasse a informação para mim também. Tá? Dos fatos, porque eu pedi para o secretário, para o diretor da Secretaria da Saúde e do gabinete do vereador Iago acontecer um e-mail para a secretaria pedindo informações sobre esse caso. Eu acho que as informações não podem vir seletivas. Eu vou lhe pedir uma parte. Sim.
Só para concluir, a questão do trem, eu acredito sim que é dinheiro público e, na minha opinião, foi mal empregado, tanto para vir, quanto quando a gente diz que não é para restaurar o trem, que não vai ser ocupado dinheiro público, vai também, porque emenda parlamentar também é dinheiro público. Bom, daí fica a critério de cada vereador, de cada deputado destinar o recurso para... E as informações eu recebi agora de manhã, não fui ontem com o privilégio de você. Mas, enfim, vai ser passado. Não é nada de segredo que não possa ser passado para ninguém, é uma informação pública, né? Então, assim, só, pessoal, assim como na Festa das Colheitas, vamos ver depois, eu quero ver os videozinhos lá no trem, todo mundo divulgando, tá? Não vamos, pessoal, aí ser seletivo na hora da crítica de vir o trem e depois fazer publicidade em cima do trem. Acabou meu tempo, vereador, desculpa. Dei parte para todo mundo. Obrigada, vereador Daniel Santos. Encerrado o grande expediente, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Estamos de volta agora com o espaço, melhor dizendo, das entrevistas finais, com a presença da vereadora Rose Frigieri do PT, que usou o grande expediente, retornou um assunto que a senhora já tinha abordado no mês de março, que é a questão da segurança nas escolas, referindo-se também a esse caso lamentável, triste, né, que acabou consternando toda a comunidade de Caxias do Sul e também do Rio Grande do Sul, lá na escola João Desordens, onde uma professora acabou aí sendo atacada por alguns adolescentes, por 3 adolescentes. Mas a senhora remeteu, né, algumas informações importantes do dia a dia também da sua vivência de sala de aula, e é um assunto recorrente do seu mandato aqui na Câmara de Vereadores. Bom dia, vereadora. Bom dia, isso, né? Casualmente eu tinha falado sobre esse assunto, porque essa situação, primeiro eu quero prestar minha solidariedade à professora Thaís de Oliveira, mas mais do que isso, também à comunidade escolar do João Desordens e do Hilda Barazete, que é a outra escola que a professora é lotada. Já fiz visita a essas escolas, já tenho contato com a família da professora e já pedi para a SMED um acompanhamento longo ao atendimento a essa professora. Mas o que eu falei é que muitas vezes nós, professoras, estamos sendo atacadas das diversas formas, inclusive pela sociedade. Quando a sociedade cobra tudo o que acontece, porque falta educação, porque as professoras estão exigindo demais, porque as professoras estão exigindo de menos, porque as professoras, tudo é jogado para a escola. Nós temos uma carga enorme e isso também é violência sobre nós. Quando são tirados todos os nossos direitos básicos, quando nós trabalhamos como nunca em 2020, 2021, e uma lei federal diz que aqueles anos não contam para triênios, para os avanços, isso também é uma violência. E a outra questão importante, né, eu falei 20 minutos, então aqui eu tenho que sistematizar, é que nós entendemos que tratar da segurança nas escolas é tratar de um conjunto de medidas. Nós entendemos que esses estudantes devam ser responsabilizados, serão, porque eles terão um julgamento, provavelmente ficarão... hoje o ECA prevê até 9 anos em regime fechado ou de internato, semi-privativo,
ou em liberdade assistida, provavelmente eles serão, né? Agora ficarão 90 dias antes da sentença, mas depois eles deverão ser punidos porque eles erraram e tem que ter uma punição. Mas nós entendemos que muito mais, ou também tão importante quanto a punição, é que haja outras medidas para evitar isso. E essas medidas não são só na área de segurança, são na área do transporte. Quando o município cota transporte numa escola e a criança tem que atravessar um mato, ela está sendo alvo de uma possível violência. É também na área da saúde, as professoras, a comunidade escolar inteira precisa de diagnóstico, então precisa de esporte, precisa de cultura, é uma série de medidas que nós já temos esse documento, já entregamos ao prefeito, elaborado pela comunidade escolar há mais de 2 anos, e que nós exigimos uma resposta do prefeito municipal. Então, é um tema amplo, precisa ser sempre discutido, e não só quando acontece uma fatalidade como essa, parece que agora tem que esperar mais uma para voltar a esse tema. É um tema diário, cotidiano, na comunidade escolar, e ele precisa ser sempre lembrado pela sociedade como um todo, porque a escola está sendo um reflexo da sociedade, e a violência na sociedade também é grande, por isso vai para dentro das escolas. Obrigado, professora e vereadora Rose Frigieri, e uma boa semana de trabalho. Para todos nós, obrigada também. Obrigado, vereadora Rose Frigieri, do Partido dos Trabalhadores. Também utilizou o espaço do grande expediente a vereadora Andressa Marques, do PCdoB, falando sobre uma questão de habitação, lá no Desorze 2, né, onde alguns sobrados germinados acabaram aí tendo sérios danos em sua estrutura, rachaduras, no dia 25 de março. São 20 famílias, cerca de 50 pessoas que ainda estão desabrigadas e não se tem um consenso, não consegue chegar a um denominador comum de quem são as responsabilidades, enquanto quem sofre, né, vereador, é a comunidade que está lá desabrigada, no relento, né, fazendo uma proteção mínima de seu patrimônio. Bom dia, vereadora. Bom dia, obrigada pelo espaço de fala. Então, hoje resolvi trazer essa questão importantíssima, porque são pessoas, famílias, que acordaram de madrugada e viram que os seus sobrados estavam ruindo. E hoje essas pessoas estão acampadas literalmente na frente desses apartamentos, desses sobrados, porque tem receio do furto, do roubo dos seus bens que passaram a vida inteira trabalhando para conquistar, né? E a sua situação ela não foi resolvida. Então a Caixa empurra para a seguradora empurra para a Caixa. A prefeitura também tem dificuldade de se colocar nessa situação porque diz que é interesse privado, mas a partir do momento que tem pessoas que estão sendo atingidas, munícipes que estão sem as suas moradias e corre risco de desmoronar um local e atingir outros locais, isso é interesse público também. Então nós estamos cobrando os órgãos, né, a Caixa, para que faça o ressarcimento dessas famílias, para que disponibilizem também um local para essas famílias ficarem, né? Então seria justo. A gente já viu outros desastres acontecendo no Brasil que os responsáveis forneceram, por exemplo, vaga em hotel, em um local apropriado para essas famílias, custearam isso. E hoje o que nós vemos são os órgãos não querendo se responsabilizar e as famílias de mãos abanando, sendo que elas pagavam as suas prestações, né? Estavam comprando em busca da sua tão sonhada casa própria e hoje se encontram nessa triste situação na nossa cidade. Até uma questão da intervenção do Ministério Público é ventilado neste momento, vereadora. Exatamente. Nós fomos até o Ministério Público com as famílias, com a associação que eles fizeram, com também os advogados deles, né, levando justamente essas informações e cobrando dos órgãos responsáveis. Então, acionamos o Ministério Público, vamos acionar o Ministério Público Federal por ter relação com a Caixa e órgãos federais. Então, nós estamos cobrando, também queremos fazer uma reunião com a Caixa para ver se a gente consegue resolver isso de uma forma, né, dialogável e não apelando para o judiciário, que o ideal seria isso, mas a gente vai cobrar os órgãos, né, a prefeitura também, para que nos ajude nessa conversa com a Caixa, para que ajude a pensar alternativas para essas famílias, porque elas não podem ficar na situação que elas estão. Vereadora, obrigado pela participação. Uma boa semana de trabalho. Para todos nós, ótimo trabalho. Obrigado. Vereadora Andressa Marques, do PCdoB, ela que também utilizou o espaço do grande expediente. Lembrando que a cobertura completa desta sessão ordinária, a 26ª, você encontra nas redes sociais do Legislativo Caxiense, também no site da Câmara, Câmara Caxias, e as sessões ordinárias ocorrem sempre nas terças, quartas e quinta, a partir das 8h30 da manhã. TV Câmara Caxias, na comunidade todo dia. Um abraço, boa terça-feira a todos.